Hello, nenas! Oficialmente, boa noite e boas-vindas para todo mundo que está aqui nos acompanhando, né? Então, hoje, nós estamos aqui para um bate-papo bem descontraído, com a temática Eu também não quero ter filhos. Então, a intenção é a gente dar início a essas rodas de conversa deste ano de 2023, de encontrar gente como a gente, de se conhecer, de trocar ideias, percepções, sentimentos, experiências, enfim, tudo que esteja relacionado ao universo da não maternidade e coisas afins, né? E antes de começar, eu vou passar rapidinho umas informações aqui de ordem prática para a gente. A gente está numa sala virtual aqui da plataforma Zoom. Como foi anteriormente informado, esse encontro vai ser gravado, posteriormente compartilhado nas redes. Então, ao estar aqui, vocês estão autorizando, né, a divulgação de imagem e som de vocês. Então, a intenção desses encontros é que a gente incentive cada vez mais as pessoas a refletirem sobre a questão da maternidade, da não maternidade, também que as pessoas encontrem representatividade, né? Porque quando a gente vê que tem pessoas que fazem a mesma opção que nós, parece, ufa, né? Não tô sozinha. E também de se juntarem a nós nos próximos bate-papos. Então, é muito importante a gente divulgar essas ideias. Mas, assim, caso alguém de vocês não se sinta à vontade de participar ou de falar, sinta-se à vontade para ficar, para sair ou para ficar observando também, aqui a gente tem liberdade, tá? Para poder agir. Então, e durante a conversa também vocês se sintam à vontade para fazer considerações ou perguntas, que mais vocês quiserem, tá? Podem abrir o microfone e falar pelo chat, mas assim, eu peço que deixem as câmeras abertas, porque apesar de ser virtual, a gente tem um certo olho no olho aqui, né, de ver as expressões, enfim, de como a gente tá, e o virtual já é distante, então que pelo menos as câmeras estejam abertas para a gente estar vendo o rostinho uma da outra. Mas assim, enquanto uma está falando, se possível, deixar o microfone fechado, tá? Porque às vezes dá um eco, dá chiado, e pode comprometer a gente conseguir entender e depois até no compartilhamento da transmissão, né, de ficar difícil de entender. Então, estamos aqui, né, nós quatro. Eu não conheço vocês, né, de outros bate-papos, eu já tinha pessoas que vinham mais seguido, assim, mas é a primeira vez que eu estou vendo vocês acho que não me conhecem também, talvez pelas coisas que eu posto no Instagram, né, mas eu vou me apresentar, então, brevemente. Eu sou a Niriane Neumann, fundadora aqui do Não Nasci Para Ser Mãe, sou uma decidida a não ter filhos, né, e muito bem resolvida com isso. Eu sou gaúcha, como vocês já devem ter notado pelo sotaque, né? E moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tenho 41 anos, esse ano eu vou para os 42. E lá pelos meus 34, 35 anos, mais ou menos nessa faixa, que eu bati o martelo que eu não queria ter filhos, né? E eu quero um dia poder viver num mundo, nenas, onde as escolhas da gente sejam cada vez mais respeitadas, né? Independente de quais sejam. Então, na época que eu estava no meu processo de decisão, só 5, 6 anos atrás, eu não tinha esses espaços para compartilhar. Foi uma caminhada muito solitária, sabe? Então, eu decidi, e aí quando veio essa questão da pandemia, eu já estava bem decidida e tal, e a gente teve que ficar em casa, e eu disse, gente, por que que eu não crio um canal, né, para essa mulherada toda se conectar, para as pessoas se inspirarem, para eu poder ser uma ponte, né, uma coisa que eu senti muita falta no meu caminho. Então, por que que eu não posso proporcionar isso? Então, também veio daí a ideia da criação, né, do Não Nasci Para Ser Mãe, que no início nem tinha esse nome, ele era o Quero Não Ter. E depois que, de tantas vezes que eu vi as mulheres comentarem, ai, não nasci para ser mãe, não nasci para ser mãe, eu disse, gente, esse nome faz muito mais sentido, né? O não nasci para ser mãe. Aí eu troquei, depois de alguns meses do quero não ter, eu troquei para não nasci para ser mãe. Então, eu estou tentando contribuir para isso, né, Nenitas, assim, promovendo esses eventos com a mulherada, para a gente refletir, conversar e se conhecer, né? E poder estabelecer amizades, enfim. Tem gente que já estabeleceu amizades através do Não Nasci Para Ser Mãe, isso me deixa muito contente também. Então, vamos começar. Lembrando que a ideia aqui não é fazer uma apologia à não maternidade, tá? Mas é encontrar mais gente que esteja nessa mesma vibe, né? De estar pensando em não ter filho, ou de já decidiu não ter filho,
Então, essa é a ideia da gente se conectar. Então, para começar, eu gostaria que a gente falasse aqui umas para as outras, né? O nome está escrito, mas enfim, vocês podem falar, né? Alguém pode não estar podendo ler ali. A idade, a região em que mora e algumas questões que eu vou colocar aqui no chat para vocês também, tá? Que é assim, como que a gente se sente a respeito dessa opção pela não maternidade? Tipo, né, eu também não quero ter filhos e como que eu me sinto em relação a isso? Como é que é o entorno na vida de vocês em relação a essa escolha de não maternidade? E se vocês conhecem mais mulheres também que optaram por não ser mãe, se vocês se sentem sozinhas, né? Enfim, os sentimentos que vocês têm, tá? Eu vou colocar aqui no chat e eu posso começar falando, se vocês assim quiserem. Ou, peraí, deixa eu colar aqui a questão. Tá? Coloquei no chat aí para vocês. E também, vocês podem abrir o microfone e falar, ou podem escrever pelo chat também. A Ana Paula chegou agora, um pouquinho. Ana Paula, está nos ouvindo? Nos vendo, nos ouvindo? Oi, eu tô sim, eu tô só tentando arrumar um cantinho melhor, porque a minha imagem estava muito escura. Já já eu Tá, ligo a câmera. Só tentando arrumar um cantinho. tá certo, então. Eu vou começar falando aqui, né? Já vou tagarelar um pouco e depois eu passo a palavra para alguém de vocês, tá? Então, meu nome, já me apresentei, nome, idade, região, né? Já falei. Então, como que eu me sinto a respeito dessa opção pela não maternidade? Atualmente, eu posso dizer que eu estou felicíssima, seguríssima, e cada vez eu percebo o acertado que foi a minha escolha, sabe? Mas nem sempre foi assim, né? Então, lá quando eu era mais jovenzinha, eu pensava que eu queria ser uma mãe jovem, eu não queria ser uma mãe muito velha, porque eu nem pensava na possibilidade de não ter filhos, era aquela coisa, né, programada. Então, eu pensava, até meus 25 anos eu quero ter um filho, isso quando eu tinha lá uns 15, 16. Chegou nos 25 anos, não quero ter filho agora. Até os 28, né? E aí, com os 28, eu estava já com um companheiro, tudo, né? Mas cheguei nos 28, eu estava, assim, crescendo muito profissionalmente, né? Num ritmo, assim, mais acelerado de trabalho que eu amava, né? Então, eu pensei, não é o momento, né? Lá pelos 30, eu penso. Chegou nos 30, eu comecei assim, tá, mas será mesmo que eu preciso ser mãe? Eu não sei como, mas surgiu isso dentro de mim meio que sozinho, assim, sabe? Tá, bem, eu acho que eu devo ter filho, porque a sociedade sempre nos diz que a gente quer ter tem que ter filho, né? Mas daí eu fiquei pensando, eu tenho realmente vontade de ter filho? Não, agora, neste momento, não. Daí eu comecei assim, tá, mas mulher tem prazo de validade, né, nenas? A gente não pode fugir de... Assim, para ter filho biológico, eu falo, tá? Não adotivo. Mas aí eu comecei a um processo, assim, também mais focado em querer me entender em relação a isso, né? E aí eu ficava assim, não vou ter. Daí eu pensava, nossa, mas que estranho, né? Ai, né? Que coisa mais estranha não querer ter filho. Será que eu sou normal? Não sou normal? Enfim, eu me questionava muito. E, ai, se eu me arrepender depois de não ter? E, enfim. E entrei numa caminhada, assim, mais de autoconhecimento, né? Então, assim, inclusive lendo livros, pesquisando, fazendo vivências. Eu fiz cursos de coaching nesse período para a minha vida profissional, que eu acabei também, né, me questionando em relação a isso, enfim. Então, assim, mais ou menos dos meus 30 até meus 34, 35 anos, eu fiquei nesse processo do pensar, né? Até que eu me dei conta que ser mãe não era um desejo genuíno meu, né? Era uma coisa implantada externamente, não era a Niriane que queria ter filhos. Era um senso de dever, que eu achava que eu devia ter filhos, mas não era uma coisa genuína. Então, depois que eu realmente decidi, aí parece que saiu um peso, assim, sabe, daquela cobrança, daquela autocobrança, e eu comecei a curtir essa decisão, né? E ficar cada vez mais firme, assim. Então, hoje em dia eu me sinto muito bem em relação a isso, né? Do meu entorno, tenho amigas que também não têm filhos, né? Os meus pais nunca fizeram pressão para eu ter, apesar da minha mãe querer um outro neto, ela tem um neto, eu tenho um sobrinho já de 23 anos, 22, 23 anos,
ela tem vontade de ter, né? Tinha, mas agora ela está se realizando como bisavó, porque meu sobrinho já teve filho, né? Mas assim, ela sempre entendeu a minha escolha. E o meu pai também nunca pressionou. Então, as pessoas mais próximas a mim nunca me pressionaram, mas eu recebia mais cobrança e mais pressão de quem nem me conhecia direito. Tipo assim, se achava no direito de se meter na minha vida, sabe? Então, é isso, assim. E eu lido na boa, assim, porque mesmo no período que eu estava em dúvida, eu pensava assim, a vida é minha, sabe? A dúvida é minha. E quem tem que decidir sou eu, né? Não interessa o que tu acha. Claro que às vezes alguma coisa que as pessoas falavam do fato de ter filhos, eu ponderava, né? Disse, mas será que eu vou estar perdendo isso? Né, como que vai ser, mas daí também eu fui entendendo que cada pessoa tem uma vivência, uma experiência, não necessariamente o que ela viveu vai ser o que eu vou viver, né? E então eu não chegava assim a dar bola extremamente porque os outros falavam, eu trazia o que os outros falavam para eu refletir, né? E aí a partir disso de ver o que fazia sentido para mim e o que não. Mas eu vejo assim que no meu entorno até tem bastante não mães, eu tenho amigas mais íntimas que também não têm filhos. Então, isso também é bom, né, de certa forma, porque é uma coisa que não me faz perder o senso do grupo que eu tinha também, porque eu vejo que muitas mulheres também, eu passei isso em relação a algumas outras amigas que tiveram filhos, e teve aquele afastamento natural, né, porque depois que a mulher também se torna mãe, ela se foca mais naquilo. Ser mãe exige tempo relógio, não adianta, então o filho acaba sendo priorizado, né, e as outras coisas, as outras relações ficam para depois, né, que a criança já é um pouco maior, enfim. E, na verdade, assim, eu nunca me senti sozinha. Eu coloquei aqui, né, como que eu me sentia, vocês se sentem sozinhas, não. Eu não me sentia sozinha no sentido de, ai, meu Deus, vou perder todo mundo, ou o que que as pessoas vão achar de mim, vão me excluir e tal. Não, esse sentimento eu não tinha, mas eu me sentia estranha. Antes de decidir não ter filhos, eu me sentia estranha, né? Ao pensar que eu não iria ter filhos. Me questionando se eu era normal, se eu não tinha algum problema, se enfim, mil coisas, né? Mas isso passou. Então eu queria saber agora na vida de vocês, assim, né? Como que foram essas questões, como é que vocês lidam com essa escolha da não maternidade. Então, fim e passa a palavra. Caramba, que sensacional. É muito legal o fato de ter tantas coisas que são muito semelhantes e conectadas aí na nossa experiência, e ao mesmo tempo tantas diferenças da experiência. Eu acho isso muito legal, de verdade, eu acho incrível. Poderia pegar a palavra? Então vamos lá, gente. Muito prazer, meninas. Meu nome é Gabriela. Eu sou eu tenho 29 anos de idade. Esse ano eu vou fazer 30. Eu sou aqui de São Paulo, da região de Taboão da Serra, e eu tenho essa decisão de não ter filhos desde adolescente, desde pré-adolescente, por mais bizarro que pareça. Eu cresci numa família muito grande, onde eu fui, acho que, a terceira geração de primos, de mais de 10 gerações, sabe? É tipo, aquela família, assim, que era muito numerosa, e é ainda, né? Então, eu tenho primos que eu nem conheço, e eu lidei muito com bebês na minha infância, na minha pré-adolescência, e eu gostava, não tinha problema nenhum, eu adorava, mas nunca se passou pela minha cabeça, naquela época que eu era tão pequenininha, em querer ter filho. Até que quando eu percebi, quando eu tinha em torno de 14 anos e eu já estava entrando para o ensino médio, eu via que aquilo começava, assim, aos poucos a surgir nesses questionamentos, mesmo tão cedo, e isso durou toda a adolescência, então eu realmente já consegui decidir desde aquela época que aquilo não era para mim e que eu estava muito mais do que tranquila. O assustador era justamente eu tão nova ter isso decidido de uma forma, por mais que eu revisitasse, era sempre o mesmo sentimento. Sempre, não quero, não quero, não quero, não tem culpa, não tem pressão, não tem o raio que parta que me faça mudar de ideia. E aí, nisso, eu comecei a sentir toda a pressão social e familiar surgir conforme fomos aí crescendo, aí, passando a adolescência, virando jovem adulta. E, mano, até meus 25 anos eu já estava caçando laqueadura. Eu fiz 25 anos e já estava caçando laqueadura. E é aí que eu percebi que o negócio era muito mais embaixo, que não adianta ter a lei,
não adianta ter a vontade, você tinha que convencer muita gente para conseguir realizar esse desejo. E eu estava, assim, indignada, porque foram muitos médicos que eu fui e que eu conversei, e as pessoas, sabe, era um descaso, era um deboche, olhavam no fundo do meu olho e falavam, quase que estavam tirando você de doidinha, sabe? Ah, olha só, na sua idade você não quer ter filho, é normal, espera mais um pouquinho que logo você muda de ideia. E eu tenho um problema muito grande, assim, com questionarem essa vontade tão profunda que a gente tem, sabe? Eu acho um desrespeito muito grande eles considerassem um descaso, um deboche. E por mais que a gente dê aquele sorriso amarelo, banque a egípcia, às vezes eu internalizava aquilo me fazia muito mal, né? Essa revolta que eu sentia. E depois de um bom tempo brigando com o convênio, procurando médico, graças a Deus, com 28 anos, eu descobri um médico especialista em endometriose, que ele respeitou minha decisão, ele fez vários testes comigo, a gente largou o anticoncepcional, foi para o DIU, nem aguentei o DIU, aí por fim ele me operou e ainda descobriu que eu tinha endometriose, então assim, ele foi um anjo na minha vida, ele me respeitou muito mais até do que, infelizmente, algumas médicas mulheres, né, que a gente espera o conforto dessas pessoas que entendem aí todas as dificuldades que a gente passa, né, como sendo mulher, e muitas vezes até dói mais, né, quando vem de uma profissional mulher. Mas deu tudo certo, consegui me laquear 28 anos sem filho, casada há um ano com meu marido, que também não quer ter filhos, ele também tem essa certeza comigo, e hoje, assim, a gente se sente muito feliz. Mesmo, por exemplo, com o meu pai, teve a crise dos 50 anos, ele só faltou tacar dinheiro na minha cara, implorando por um neto. Foi assustador. Foi assustador. E a minha mãe também, ela, tipo, quando eu falei da minha decisão a primeira vez, ela falou, ai, não, porque eu queria um neto, e não sei o que lá, sendo que ela nunca tinha me falado nada disso. E aí, eu mesmo assim continuei firme, assim, mesmo sem, literalmente coloquei uma viseira de cavalo e seguindo meu objetivo. E agora deu tudo certo. Hoje eu me encontro feliz, realizada, plena, e nunca me houve nenhum questionamento sobre essa decisão. E hoje, mesmo com, às vezes, eu tendo que fazer minhas rotinas e eu tendo que lidar com uma médica ou um médico que me olha mais torto, eu sinto uma felicidade muito grande, eu não dou a mínima para o que eles pensam. E eu passo a palavra. Eu ficando no outro atalho. Oi, meninas. Então, eu sou a Suzy, eu tenho 36 anos, fiz agora em dezembro, né? E, nossa, gente, eu fico muito feliz quando eu encontro grupos para falar de coisas que a gente gosta, coisas que a gente, interesses em comum, assim, não é terapia, mas é terapêutico, sabe? Eu acho muito interessante, assim. E eu sou aquela louca de grupo de livro, eu leio muito e participo de um monte de grupo de livro. E agora, esses dias, eu encontrei um grupo, descobri, tem uma psicóloga que eu acho que já foi citada lá no grupo, a Valesca Zanello. E daí a Valesca Zanello, um dia, ela fez um Tinder da amizade, e daí eu conheci umas meninas. Eu moro em Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha. Eu sou de Santa Maria, que fica ali no meio do estado, né? Muita gente conhece Santa Maria por um motivo meio triste, assim, mas, né? Então eu sou gaúcha também, pertinho, moro pertinho aqui da Niri. Né? Quem sabe um dia a gente consegue se encontrar aí pessoalmente. Um dia que ela vir visitar a Serra, quem sabe? Né? E aí eu lembro que apareceu para mim a postagem, uma postagem nos stories do grupo, e na hora eu já cliquei, né? E dali um pouquinho, em algum momento eu vi que tinha um grupo no Telegram e já entrei. E eu lembro que o dia que eu entrei, gente, eu passei o dia lendo todas as mensagens. Eu acho que o grupo foi criado, não lembro se em agosto ou setembro. Eu fui ler todas as mensagens e eu fiquei assim, ai, coisa boa encontrar pessoas que têm um pensamento parecido com o da gente. Eu já sou muito feliz por ter encontrado as meninas aqui em Caxias, que seguem a Valesca, que é uma psicóloga feminista maravilhosa, e ela fala sobre o tal do fatídico dispositivo materno. A gente é premiado na vida pela porcaria do dispositivo materno, que a gente é socializada para ser mãe, para ser cuidadora, e se a gente não é mãe, é como se a gente não fosse uma mulher total. E a gente é, pelo amor de Deus, né? Não isso é óbvio.
né? Mas, ao contrário da Gabriela, e mais parecido com o que a Niri contou, antes eu tinha aquela coisa, um dia eu vou ser mãe, um dia eu vou ser mãe. Claro que na minha adolescência, a minha mãe foi mãe muito nova, e eu sei o que ela passou, né? Que ela conta muito, né? Ela me teve com 18 anos. Não era tão nova, mas era nova, né? E isso já capengou a vida dela lá, né? Então, eu peguei muito do exemplo dela, sabe? Apesar de que eu, né, não tava lá, era criança, mas assim. Então, eu sempre tive muita aversão, aquele total medo da gravidez na adolescência. Até hoje eu tenho, né? Mas aí passou a adolescência, aquela coisa, e eu pensava assim, daqui a 5 anos. Aí passava os 5 anos, daqui a 5 anos. Passava os 5 anos, daqui a 5... E dali um pouquinho eu vi que, gente, passou 20 anos, pronto, não quero, né? Tanto que eu sou concursada, né, da prefeitura aqui de Caxias. E antes, quando eu estudava para concurso, eu sou casada, né? E já fazem uns 8 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu tinha um plano assim. Eu vou, quando for chamada num concurso, a gente pode tirar a licença prêmio dali a 5 anos, né? Não, a licença interesse. Aí eu pensava assim, não, quando passar os 5 anos eu vou estar estável, aí eu posso engravidar e tiro a licença interesse e fico, né, cuidando da criança até um certo tempo, depois volto. Olha né? Aí dali um pouquinho eu pensei, não, gente, mas eu não quero. E assim, eu tenho muitos amigos e parentes, amigas e parentes e cunhadas e irmã e gente, muita gente na nossa volta tem filhos, muita gente. Mas muita gente mesmo, assim. Até gente que eu achava que não ia ter, pipocou com filho lá, engravidou. Aí, e daí, assim, eu convivo muito com pessoas que têm filho. E daí, às vezes, eu tô lá. Eu gosto de criança, gosto, amo muito os meus sobrinhos. Tenho uma sobrinha agora de 7 meses, que é a coisa mais amada e fofa da face da terra. Eu adoro ir lá, pego, brinco, não quero me desgrudar dela. Mas, assim, né, quando eu volto para casa, eu não quero ter o meu, né? E aí, muita gente, nossa, eu já escutei isso, assim, a rodo, assim, ai, tá treinando, ai, vai treinando. E eu, dependendo da pessoa, eu já digo, não, nem pensar, não tô treinando. Até porque por treinamento, meu primeiro irmão nasceu quando eu tinha 6 anos. Depois, quando eu tinha 14, nasceu outro. E com esse de 14, eu cuidei muitos anos dele. Eu digo, gente, eu já treinei muito na vida. E é por eu ter treinado muito na vida que cimentou esta minha decisão de não querer ser mãe. Eu não quero. Aí as pessoas, quando eu vou em muitas casas, né, de amigos ou parentes que têm filhos, e as pessoas fazem esse tipo de comentário, chegou uma hora que eu comecei a dizer assim: cada vez que eu venho na casa de vocês, mais eu me convenço que eu não quero ter. Adoro meus sobrinhos e meus afilhados, vou lá, brinco, fico, sabe? Convivo bastante com eles, amo muito. Mas assim, quanto mais eu venho aqui, eu vejo a vida que vocês, mães, levam. Isso, gente, cada vez que eu vou na casa delas, eu saio de lá e eu penso, eu realmente não quero essa vida para mim. Não quero essa vida para mim, sabe? E assim, é todas as mães que eu conheço, sem a menor exceção. Eu vejo a vida delas e tem algumas situações que eu só paro e olho assim e dou uma olhada pro meu marido e ele já sabe o que eu quero dizer. Que eu penso, não quero essa vida. Para mim, não é para mim isso, assim. E meu marido no começo ele queria, né? Desculpa, Gureza, eu sou bem falante, eu já passo a palavra. No começo ele queria, tanto que no começo isso e para ele eu falava disso, depois, né, quando eu tiver, eu estudava ainda e eu já pensava, não, quando eu for estável, não sei o quê. Dali um pouquinho, esse meu pensamento foi mudando, foi mudando. Eu lembro que um dia a gente foi fazer um concurso ali em Porto Alegre para a URGS, e a gente ficou na casa de um amigo nosso, era um casal. Gente, assim, eu acho que eles tinham uns 50 e poucos anos, cara, uma vida maravilhosa, maravilhosa, assim, era só os dois, uma casa boa, e tipo assim, zero estresse com criança, com adolescente. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, e eu tava assim, eu cheguei em casa e eu falei pra ele, eu digo, que legal, sabe? Gostei muito de conhecer o fulano e esse clã. Eu digo, tu vê que legal a vida deles e não tem filho. Tipo, olha que exemplo legal, sabe? Gente, eu lembro até hoje, meu marido sentou no sofá, desolado, e me olhou com uma cara assim, do tipo, como assim tu não quer? Ele nem falou isso, mas ele só me olhou assim e balançou a cabeça. E na hora eu fiquei assim, puta merda, o que que eu falei, sabe? Tá, não, eu não sabia nem como conversar sobre aquilo, eu nem lembro, morreu o assunto.
Tá, passou muito tempo, e daí eu comecei a, aos pouquinhos ir falando, não quero, não quero, não quero, não quero. Tanto que quando alguns amigos falavam alguma coisa, ele brincava assim: ah, só se eu boicotar a pílula da Suzy, só se eu botar a pílula de farinha, porque ela não quer. Aí no começo eu ria, hoje em dia eu digo pra ele, digo, bom, se tu fizer isso, tu vai criar sozinho, porque eu vou picar a mula. Mas hoje ele nem brinca mais com isso, porque ele já sabe que eu vou dar umas respostas meio azeda, né? Aí, gurias, um dia assim que foi transcendental para mim, assim, que foi uma coisa maravilhosa. Eu moro aqui em Caxias do Sul e ele mora em Alegrete. Para vocês entenderem, é um em cada lado do estado. A gente tem 550 quilômetros separando a gente. Porque eu passei o concurso aqui, ele é concursado lá também na Universidade Federal, ele é técnico. E daí um dia ele resolveu fazer, ele está fazendo análise e desenvolvimento de sistemas. E é uma área da TI, assim, que tu pode trabalhar remoto, tu pode trabalhar no mundo inteiro. E ele falando em querer, quando vê, né? Ah, se surgiu uma oportunidade em outro país, eu sempre falei para ele, eu sou muito parceira, eu vou. Se tu quiser ir para a Rússia, eu vou. Claro, antes da guerra, né, gente? Não tinha guerra antes. Eu disse assim, eu vou para onde tu quiser ir. Aí eu sei que, em seguida surgiu esse papo, eu disse, olha, eu sou parceira daí para qualquer lugar, eu vou. Aí um dia ele falando, eu acho que, não lembro se era Portugal ou Canadá, que ele estava muito empolgado. E eu disse assim: não, tu sabe que eu sou muito parceira, mas a gente não vai poder ter filho. E gurias, aí ele falou uma coisa, eu nem sei se ele se deu conta, mas ele falou uma coisa que para mim, assim, foi emocionante. Ele disse assim: não, mas isso, eu nem conto mais com isso eu sei que tu não quer. Na hora, eu acho que ele nem se deu conta, mas eu fiquei assim, eu era, sabe, eu acho que eu nem lembro mais o que ele falou depois, mas a minha felicidade era do tipo, pronto, ele aceitou a minha decisão. E hoje, aí isso virou pauta. Aí eu comecei a ter liberdade de falar sobre isso, assim, sabe? Do tipo, não quero. E assim, às vezes a gente sai de alguns lugares, de algumas casas de pessoas com filhos, e a gente sai, e eu sei que hoje a gente tem o mesmo pensamento, que às vezes a gente só se olha assim, do tipo, que bom que a gente não tem, né? Tem lugar que a gente sai, que a gente não quer nem ligar o som do carro depois, que a gente fica 2 horas em silêncio. Sabe o que que é isso? Que a gente quer, assim, um repouso auditivo. E hoje eu sei que ele super respeita a minha decisão. E eu sempre falo para as pessoas, e eu falo isso na frente dele, eu digo, não vem com essa de decisão do casal, é uma decisão minha. O corpo é meu, eu que vou parir, eu que vou gestar, eu que vou amamentar, eu que vou passar trabalho. Ele não. Inclusive, se fosse para ser pai, eu queria. Que não quer é ser mãe, né? Se a gente tivesse a opção de ser pai, eu queria. Eu falo isso para eles, às vezes as pessoas dão risada quando eu falo. Eu digo, não, que ser pai é bom, né? Quem passa trabalho é a mãe. A carga mental e física é da mãe. E então hoje eu sei que eu tenho essa parceria com ele, assim, que me deixa, nossa, muito tranquila. Inclusive, eu falei para ele, eu digo, nem sabe o grupo que eu entrei. E ele só me olha assim, ele diz, não existe. Eu digo, existe, tô lá, e a gente vai fazer um encontro. E é isso, gurias. Eu sou bem tagarela, se deixar eu falo bastante, mas eu vou deixar as meninas falarem também. Oi! Bom, é muito legal ouvir mesmo, porque cada uma tem um pouquinho da história que tem a ver com a da gente, né? E eu, assim, meu nome é Érica, eu tenho 43, eu estou errando agora, às vezes eu falo 42 para dizer 3, tenho 43, e eu moro aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E, assim, eu decidi não ser mãe recentemente, porque igual a Suzy, igual a Niri, eu também fui adiando. Eu nunca me pus fora do jogo, eu sempre quis ter. Não, mas morria de medo de ficar grávida na adolescência. Aí eu com 30 e pouco falei, mas a adolescência já passou faz hora, né? E aí assim, tanto é que às vezes eu não já tive relacionamentos, eu não tenho um casamento de 20 anos, né? Eu tenho 43, se eu casasse cedo, eu poderia ter um casamento de muitos anos como as minhas amigas. Então, eu sempre tive relacionamentos picados. A minha grande paixão sempre foi viajar. Então, eu falava, eu vou viajar. Eu quero primeiro viajar, eu quero primeiro conhecer o mundo, depois eu vou ter filho, quero conhecer, quero fazer intercâmbio na Inglaterra, eu quero fazer isso. Então, e eu fiz, viajei bastante, morei fora, e aí quando eu me relacionava que havia perigos de gravidez, eu tomava a pílula do dia seguinte, tomei umas quantas, assim, sempre com muito medo.
mas nunca me coloquei fora do jogo. Aí vem a tal do tal. Aí eu tive com 30, não sei se isso tem a ver com a questão do relógio biológico, né? Porque, assim, ao meu redor só tem mães. As minhas amigas, todas, a maioria, todas não posso falar, mas a maioria é mãe. A minha família é uma família tradicional. Os meus irmãos, graças a Deus, deram bastantes netos para os meus pais. Mas, assim, nunca foi uma pressão grande para mim ter filho, mas para que eu tivesse filho, mas tinha aqueles... Eu fui questionada em alguns momentos, mas eu sempre fui a ovelha colorida da família, né? Então, eu sempre fui... Não segui o padrão ali. Estuda, faz faculdade, casa e procria. Não, eu fiz a faculdade, eu estudei, mas, assim, essa parte do casamento e da procriação eu fiz diferente. Mas aí deu, aos 30, eu estava me relacionando, e assim, as pessoas que eu me relacionava, onde eu morei junto, onde tinha um relacionamento mais longo, elas também não queriam. Mas eu, com 30, eu quis ter, não tive, graças a Deus, porque o companheiro da época não quis, beleza. Mas isso também não me matava. A gente terminou, eu fiz outras viagens, fui morar fora, e vivendo alegremente, e a minha vida sempre foi muito boa. Aí agora, aí eu estava um outro relacionamento, também veio essa questão de... Aí eu já estava com 40, no final dos 30 para o 40. Falei, pá, cara, se eu quiser ter filho, é agora. Aquela questão, se eu quiser gerar, né? Porque tem essa questão do tempo e tal. Graças a Deus, esse ex também não quis, não queria. E aí, quando eu me separei ano passado, em dezembro. Eu comecei a olhar para mim, comecei a me questionar. Falei, mas será que eu quero? Por que tem essa vontade? Porque, assim, quando eu pensava na minha vida, estava muito boa. Não me falta nada. Eu tenho uma vida bacana. Por quê? Eu me questionei, será que essa vontade de ser mãe é porque é a maternidade compulsória? Será que é porque você tem que ter? E eu nunca tinha me questionado nisso, né? E aí, ou será que é minha mesmo? Eu quero maternar, eu quero ser mãe. Levei muito isso para terapia também, a gente conversava sobre isso. E até nas relações, depois eu vi que nas relações eu também maternava demais. E aí eu falava, mas minha vida é tão boa, cara. Aí eu vi as minhas amigas também falando, sofrendo, vi essa relação da mãe com, assim, é mãe, é o que a Suzy falou. Se a gente pudesse ser pai, é muito mais fácil ser pai, né? Então, assim, e eu sempre, né, fui muito independente, e eu falava, e isso foi, eu me questionei muito, assim, quero ou não quero? Aí tinha aquela coisa do medo de me arrepender, escroto isso, mas vou ficar velha, quando eu ficar velhinha, como que... medo, sabe? Aí a minha psicóloga falava, mas você vai ter filho para alguém te cuidar? Falei, isso não faz sentido, não é para isso que se é mãe, né? Para alguém te cuidar. Para fazer sentido a vida. Não, mas a minha vida tem sentido, né? E aí falei, não, eu quero ser. Aí fui partir para a questão de ser mãe solo, mas por adoção. Busquei, li livros, participei de grupos, assistia filme, adoção tardia, porque daí eu queria ser mãe sem pai, porque eu achava que pai não precisava. E aí eu falei, não, cara, também não. Não quero, é uma puta de uma responsabilidade, né? Aprendi também bastante com a adoção, respeito muito termos que a gente usa, formas como a gente fala, não, é uma maternidade também, só que é a via de adoção e a biológica. E falei, não, minha vida está super bem. Eu acordo a hora que eu quero, eu como a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero. E assim, muito rodeada de mães, né? E aí eu conheci agora meu namorado atual, espero que a gente fique até o final agora, né? Vamos ver, né? E aí eu conheci uma galera que não tem filho. E eu falei, porra, vocês existem. Não sou só eu, vocês também existem. E aí ele também tem 40 e poucos anos,
não quer, nunca quis, foi casado por 12, 13 anos, não teve com a ex-esposa, e aí conheci a turminha dele, as mulheres também não querem, e aí eu falei, puta, legal, eu acho que era, aí eu conheci também esses grupos, eu não lembro como apareceu para mim no Insta, né, porque a gente vai pesquisando, aí o algoritmo traz, aí apareceu você, aí apareceu outros, tal, eu falei, caramba, aí eu comecei a ter essa representatividade, que eu acho que estava faltando para mim, eu enxergar outras pessoas igual a mim, né, porque eu só via mães, as minhas amigas eram mães, a minha mãe, todo mundo, né, eu tenho 2 irmãos, eu não tenho irmã. Mas todo mundo, né, gerou, minhas cunhadas. E eu falei, pô. E aí eu falei, não, tô bem. E mas me doía falar de não ter. A gente existe. Eu tinha, às vezes, eu não verbalizava que eu não queria ser. Eu também tinha esse sentimento assim de, porra, mas e aí, né? Tem essa questão do útero e tal, eu me questionei muito, falei, mas não, eu sou completa, eu sou feliz, eu não preciso de ninguém para... Quando eu ficar velha, que eu precisar, eu tenho minha aposentadoria, aí a gente, nesse grupo de amigas, falou assim, não, a gente já decidiu que a gente não quer ter filho, a gente vai fazer uma comunidade, cada um vai ter sua casa, cada um vai morar, a gente vai morar junto, vai ter todos velhinhos juntos, falei, entendeu? Falei, pô, e aí assim, e tô bem com essa decisão. Aí eu decidi, há bem pouco tempo, assim, assumir, falar, e tudo bem falar de não ter, porque eu tinha também aquela coisa de não verbalizar isso. Aí eu tô verbalizando, não quero, tô bem, não preciso, eu sou completa, né? Porque, mas vai dar sentido na sua vida, vai te completar. Não, a minha vida até agora estava ótima, eu gosto da minha vida, sempre gostei. Não, gosto de trabalhar, gosto de dar, gosto de viajar. Tenho meus bichos, amo os bichos, materno eles, gato, cachorro. E é isso, assim, eu sou uma recém-decidida a não ser mãe, a não ter filhos e também com essa decisão. Gosto de criança, sou professora, então eu dei aula, hoje eu não dou aula mais para criança, mas já dei bastante tempo aula para criança, tenho sobrinhos, sempre curti os meus sobrinhos, do meu irmão, ele tem 4 filhos, hoje eu já brinco assim que ele pegou a cota, a minha e a dele, né, que aí eu não tive, e a minha família hoje também, que eu já sou a mais diferentona de tudo, então tô bem, e tô feliz, assim, nessa decisão, assim, de pronto, não quero ter, porque se eu quisesse eu poderia ter, eu poderia adotar, eu não precisaria de um pai, não precisaria de uma relação, eu sou independente financeiramente, eu não preciso de ninguém, então, ok, não quero, mesmo por via biológica ou por via de adoção, eu tô bem, e tô feliz, assim, e sei que tem um monte de mulher igual a mim, e é isso. Só eu, né? Acho que ainda não falei. Vocês estão me ouvindo certinho, tá baixo? Gente, foi um desafio, vocês estão vendo aí, porque eu estou aqui em Goiânia e está ameaçando chuva, então, assim, se eu cair, eu volto, se a internet acabar, eu dou um jeito aqui, mas, enfim. Eu sou Ana Paula, não sei se todas conhecem, acho que a Miriane, pelo menos, eu sei que conhece, sou eu quem coordena a página Mulher Não Mãe. É bem recente, tem só 1 ano e pouquinho, e fiquei muito feliz de ver o anúncio assim, do encontro. É o primeiro que eu consigo participar, então eu fiquei ainda mais assim. Eu falei, nossa, que bom que tem gente que pensa que o domingo é uma opção, né? Porque às vezes tem várias pessoas que não gostam de marcar nada no domingo e eu super tô dentro, assim. Eu acho que todo horário assim é válido, né? Embora a gente sabe que a gente tem inúmeras demandas, é válido para poder discutir um tema que faz sentido para a gente. Eu tenho 27, quase 28 anos, eu estou um pouco que nem a Érica, errando, uma hora eu falo 28, outra hora 27, mas é isso. Como que o tema chegou, assim, né? A temática chegou na minha vida? Eu sou a irmã mais velha, os meus irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão, são mais novos que eu, e a questão quando eu comecei a estudar sobre feminismo, assim, aí depois isso tem uns 10 anos, eu tinha entrado no curso de letras, depois desisti, fui fazer história,
e aí a licenciatura em História, e aí foi uma temática, já no fim de curso, eu comecei a me questionar sobre isso, porque eu já sentia a cobrança. Era uma época que eu estava muito ligada à questão da igreja, então, quando você começa a pensar também nesse papel das instituições, todos os sistemas, né, sociais que a gente tem, mas eu acho que eu sentia muito, né? Esses dias eu estava com uma reflexão sobre isso, assim. Eu sentia pressão de todos os lados, sentia e ainda sinto, né? Porque se eu falo sentia parece que foi no passado, mas ainda sinto. Então, eu sentia essa pressão por estar dentro da igreja católica, cristã católica, e aí vem aquela ideia de que você fez 18, você chegou à independência, e aí isso é bem interessante, como eu percebia que a urgência em estar em um relacionamento e em ter filhos era uma urgência que passava muitas vezes a própria ideia de que você deveria estudar e tentar construir um futuro. Quer dizer, a maternidade viria antes, filhos, né? Essa ideia de casamento. Então, eu começava a questionar isso tudo, porque eu não sabia se era a melhor escolha, né? Eu sou uma mulher pobre, eu sou uma mulher negra, uma mulher periférica. Então, eu via as gaiolas em que todas essas instituições jogavam as mulheres. Obviamente que não com o refinamento que eu vejo hoje, né? Enfim, estando na pós-graduação e tudo, e sendo ativista também, enfim. Mas eu começava a perceber isso. E aí, depois, quando eu comecei a problematizar mais, assim, aí foi um pouco antes de criar a página, cerca de 2 anos antes, eu devia ter uns 23 anos, é que eu fui entender como esse é um reforço que vinha, por exemplo, desde a educação, né? A gente vai para as aulas de biologia, está ali, o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, assim, como isso chega para a gente com muito mais força, né? E aí, assim, criei a página e comecei as discussões e tudo. E aí, assim, isso é muito interessante, porque, assim, eu fui para esse movimento de internet sem ter muito conhecimento de outras páginas, então eu cheguei à página da Niliane, à página da Carla Tenório, que é sobre arrependimento materno, né? Diversas outras mulheres falando sobre isso, a partir do momento que eu tinha criado a minha. Então, foi muito bom, porque o medo de ter hate não me segurou, porque eu pensava muito que eu teria hate, assim, eu sobretudo masculino. Isso foi uma coisa assim que eu fiquei muito feliz, porque assim, até hoje os feedbacks são muito positivos. E a gente sente que a gente acertou. E aí, quando eu vejo assim como os debates que a gente traz são muito parecidos, e aí eu falo que o alcance que a página da Niliane tem, assim, a gente troca às vezes algumas figurinhas no privado e tudo, porque acho que é importante o trabalho de uma fortalece o trabalho da outra, né? Então, e aí eu passei, depois eu criei a página, enfim, aí veio pandemia, várias questões de saúde mental, assim, entraram na minha vida, e aí fui para terapia, e foi um espaço que ajudou a fortalecer essa escolha. Então, quando eu criei a página, eu tinha essa ideia um tanto consolidada, mas carecia sim, porque também eu sou muito jovem, e é uma cobrança que eu sinto muito, porque assim, você tá no meio, e aí já é um lugar diferente do da Érica, por exemplo, que, por exemplo, você sente, eu não me sentia errada, não vou dizer que é esse termo, mas eu ficava muito pensando justamente sobre essa questão de como é que vai ser no futuro, né? E aí eu tenho amigas de muitas idades, né, de várias idades, e aí eu ficava ali observando, né, as que têm filho, as que não têm filho, enfim. E aí eu entendi, a terapia me ajudou a entender a minha forma de ser, a minha forma de ver o mundo, e entender que é uma escolha que eu faço assim diante do meu presente, como qualquer escolha vai impactar o meu futuro, vai impactar, né, a forma e pode impactar a forma de me relacionar com as pessoas, assim. Eu não senti tanto um afastamento, né, de pessoas de mim, mas eu sinto que eu ainda sou uma incógnita para muitas pessoas, assim. Que entra muito essa ideia, né? Mas será que é uma pessoa confiável? Será que não é? Será que eu deixo perto do meu filho? Será que não deixo? Então, assim, as minhas amigas mais próximas, tudo ok, porque assim, elas me acompanham, né? Mães ou não mães, tem mais mães, né, próximas a mim, mas elas me acompanham e me falam que gostam dos debates. Escreve sobre isso, fala isso aí. Assim, me falta tempo, porque eu estou terminando o mestrado, então, gente, estou na escrita, estou numa correria louca. E aí me ajudou a fortalecer essa escolha, e aí hoje eu já penso mais por esse lado, assim, né? Quase nos 30,
que é uma escolha, eu vou arcar com essa escolha, como qualquer escolha. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Eu vejo na minha escolha muito mais coisas boas, né, o que não tira o mérito de quem escolheu diferente de mim. Mas entendo que eu sou uma pessoa feliz com a minha escolha. E hoje eu acho que realmente o que mais assim me traz um certo... Eu não sou uma pessoa que se sente sozinha, mas é o que me traz questionamento frequentemente, como as violências elas são muito sutis em cima da gente, né? E como, assim, só para finalizar esse primeiro momento da minha fala, como você tem que aprender a lidar para não adoecer, porque os ataques que eu recebo hoje, eu percebo que eles são muito sutis, assim, eles são muito... Tentando colocar esse lugar da mulher que é infeliz, da mulher que tem algum tipo de carência ou algum tipo de... essa coisa de que você ser livre, né, não necessariamente estar... Eu sou uma pessoa que eu não estou assim, por ideias políticas, enfim. Eu não fiz a opção pela maternidade, mas também não fiz a opção pelo casamento. E aí, como isso dá desconfiança nas pessoas, enfim, né? E como aparece de todo lado, assim, questionamentos. E aí, esses são questionamentos mais para esse mundo extra-online, vou colocar assim, né? Mas que hoje acho que é uma decisão que eu lido, com certeza lido muito mais lá, aos 25, quando eu tomei a decisão e quando decidi criar a página, porque eu acho que foi uma escolha que eu fortaleci, como outras na minha vida, e à medida que eu fui estudando, que eu fui entendendo, tentando me entender frente ao mundo, fica um pouco mais fácil, né, arcar com essa escolha, assim. Hoje eu acho que sou mais feliz, assim, com essa escolha. E acho que tem outros papéis aí para mim, né, de madrinha, de tia, mas de mãe não. De mãe está decidido que não. E obrigada pela oportunidade de ouvir vocês aqui. Ai, Nenitas, eu adoro ouvir histórias, né, das pessoas e conhecer, enfim. E eu acho bem importante a gente construir essa representatividade também, né? Também esses papéis, né? Eu também sou tia, sou madrinha, e me satisfaço com essas coisas que não necessariamente a maternidade, né? Mas eu queria saber de vocês, assim, também, se vocês tiveram um exemplo, algumas falaram, né? Ah, eu via mães e via que aquela vida eu não queria para mim, enfim. Mas, por exemplo, uma coisa que me levou também a pensar muito nesse meu processo de reflexão sobre a maternidade ou não, foi ter contato com mães que não gostavam de ser mães. E isso não é falado, né? Inclusive tem a página do Mãe Arrependida, que é da Carla Tenório, que é maravilhosa, né? Também foi uma das primeiras páginas, eu acho que surgiu. Quando eu criei Não Nasci para Ser Mãe no Instagram, tinha a da Laqueadura Sem Filho Sim, que era da Patrícia Marques, né? Até tem vídeo eu entrevistando ela, acho que foi em 2021 que eu entrevistei ela. E tinha uma outra que agora eu não me recordo o nome, mas que depois ela sumiu, né? Então tinha da Patrícia, depois eu acabei achando da maternidade e de um não planejado, em seguida a Patrícia Librens, do Sem Filhos, também criou, né? Então, assim, quando eu criei, eu só conhecia a da Laqueadura Sem Filhos, sim. Tem a Laqueadura Sem Filhos Feliz também. Aí aos poucos, assim, eu vi que a minha foi uma das primeiras, né? Ali, e depois foram surgindo, e isso é tão bom, né, porque, que nem eu coloquei ali no chat, quando uma maré enche, ela levanta todos os barcos, né, então eu acho que a gente se divulgar, a gente se ajudar, e enfim, só ajuda a expandir a ideia de reflexão, né, que não é uma apologia à não maternidade, mas é um acolhimento às mulheres que optaram pela não maternidade, né? Ou que estão pensando e refletindo. E essa reflexão eu acho tão saudável para qualquer coisa na vida, a gente refletir se aquilo faz sentido para a gente ou não. Ainda mais para ter um filho, que é uma coisa que impacta a vida das mulheres de uma forma, impacta dos homens também, mas a das mulheres é de uma forma imensamente maior, ainda mais no sistema, né, que a gente está imersa, que é o sistema de patriarcado, machismo, maternidade compulsória, então impacta muito mais na gente. A Ana Paula também trouxe a questão da religião, né, e quanto a religião ela faz parte desse sistema que
impõe seus dogmas, suas crenças, e faz parte desse sistema de maternidade compulsória que acaba sendo adoecedor, né? Eu já recebi 2 depoimentos, um foi em 2020 ou 21, não me lembro, e um este ano, de mulheres que estavam sendo pressionadas pelos lugares onde elas frequentavam, da religião delas, né, a ter filhos. E as 2 me relataram que estavam pensando, inclusive, em, tipo assim, questionando o sentido da própria vida. Será que eu mereço estar neste mundo, já que eu não tenho vontade de ser mãe, né? E essa que me escreveu, acho que foi em 2021, ela disse assim, eu pensei inclusive em tirar minha própria vida, porque eu me via como um monstro, a religião me pintava como um monstro, se eu não tinha vontade, se eu não queria ser mãe, eu não era digna de viver, ela ouviu isso, sabe? Então, a gente vê como esse sistema, como ele está posto, é adoecedor. E ela disse assim, Niri, encontrar a tua página literalmente salvou a minha vida, porque eu vi que eu não tô sozinha, que eu não sou anormal, que existem mais mulheres como eu. Então, assim, além desse trabalho da gente se acolher aqui, né, enquanto gente que tem a mesma opção, a gente está fazendo um trabalho social também, né, de dar essa representatividade e tal. Então, agora eu vou passar a palavra aqui para a Suzy, que levantou a mãozinha. Mas também queria saber de vocês, assim, o quão importante é vocês terem visto essa representatividade de não mães, o quanto isso influenciou ou não, ajudou ou não na decisão de vocês de ser ou não ser mãe. Então, pode começar a Suzy falando, né, e também respondendo essa questão. Não era exatamente isso que eu ia falar, mas tu falou agora da religião. Gente, eu tenho um pensamento que religião faz um desserviço pro feminismo, né? E, inclusive, religião e feminismo são coisas opostas, assim, porque o feminismo ele quer libertar a mulher de várias coisas. Enfim, né? Não vou ficar aqui falando o que é feminismo, porque eu acredito que vocês saibam bem o que é. A Ana Paula estuda isso, né? E a religião parece que, para mim, ela vai total de encontro a isso, assim. Inclusive, querendo, enfim, prender a mulher em algumas situações, assim. Mas, o que eu ia falar? Tá. Eu tinha comentado com vocês que eu encontrei a página da Valesca Zanello. Eu sou uma Valesquete oficial, assim, de carteirinha e tudo. E até então, assim, foi em 2000, acho que foi em 2019. Eu acho que foi antes da pandemia que eu descobri ela. E, assim, como eu falei para vocês, parece que a maioria das pessoas que eu conheço são mães, ou querem muito ser mães, ou estavam se tornando mães. E era uma pressão que eu sentia, assim, e parece que eu era a ovelha negra ali, em todo esse meu ciclo, tanto familiar como de amizade. Aí um dia eu sigo a Júlia Rocha, que é uma médica maravilhosa, não sei se vocês conhecem. E um dia a Júlia postou um vídeo de uma tal de Valesca Zanello, e o nome do vídeo, eu não lembro exatamente agora o nome, mas eu acho que era algo como Mulheres que Não Querem Ser Mães. E era um vídeo dela com a mestranda dela, se eu não me engano, mestranda, doutoranda, né? Que ela era a orientadora da menina. Gente, eu lembro que eu chorei vendo o vídeo dela. Porque foi aquele momento que eu me senti acolhida por uma pessoa desconhecida assistindo um vídeo, mas foi um momento que eu pensei, gente, não é só eu. E eu não tô assim errada. Eu não sou menos. Eu não sou pela metade. Eu não sou, não vou ser uma pessoa sem propósito, porque eu não quero ser mãe. Aquele vídeo dela é maravilhoso. Aquele vídeo dela, assim, é um serviço social, né? E, inclusive, aí quando a Érica falou, ela quebra várias falácias. Que a primeira delas era aquela coisa, e quem vai cuidar de você quando ficar velho? E a Valesca é maravilhosa porque ela traz dados, né? Ela fala, inclusive ela diz, cara, o Brasil é um dos países campeões em violência geriátrica de filhos contra pais e avós. Filhos e netos contra pais e avós. Então, assim, essa falácia de que eu vou fazer um filho para cuidar de mim, além de que, assim, é uma coisa terrível, né? A gente botar uma pessoa no mundo, para mim cuidar. Uma vez eu escutei a consórcio de enfermeira que tu está fazendo. Pelo amor de Deus, gente, que coisa mais horrível de falar, sabe? Cara, eu não lembro se foi a Ana Paula, se foi a Erika que falou, cara, eu vou investir na minha aposentadoria, vou investir na minha vida, vou investir no que eu quero no meu futuro, ter dinheiro para pagar um asilo que seja,
sabe? E não depender de uma pessoa. Daqui a pouco, assim, se eu tenho um filho e se tudo der certo na vida desse meu filho ou filha, e ele for extremamente bem-sucedido e ele tá lá trabalhando na Europa, e eu tô velha, gagá, agora tu vai ter que voltar para cuidar de mim. Olha o absurdo, assim, só um exemplo tosco que eu dou, assim, porque o quão absurda é essa ideia, sabe? Aí outra falácia também que ela destrói é a do, mas e se tu se arrepender? Ela, inclusive, no vídeo, ela falou, gente, se tiver alguma mulher que se arrependeu de não ser mãe, por favor, me procure, porque eu quero fazer um estudo com essas mulheres, porque não tem. Não tem, as mulheres que não têm filho, elas têm um arrependimento muito passageiro e momentâneo quando alguém comenta alguma coisa, e olhe lá, é uma coisa que depois se ela para e pensa, não, zero arrependimento de não ter tido filho. Ela disse que ela não conhece mulheres totalmente arrependidas e amarguradas de não terem filho. Aí ela ainda brinca, se você estiver me escutando, me vendo, e é uma mulher arrependida, me procure, porque ela quer fazer um estudo com essas mulheres. Porque o que ela encontra, muito seguidamente, são mulheres arrependidas de serem mães e que carregam uma culpa horrível por causa disso, assim. Inclusive, algumas ela entrevista que elas têm vergonha de falar que elas se arrependeram, porque, meu Deus, ser mãe é sagrado. Como é que eu vou me arrepender de ser mãe? Né? E é o que muito do que esses perfis também de mães arrependidas falam, né? A culpa, porque Deus o livre de ser arrependido. Não, quer dizer que tu não ama teu filho, não, tu ama, mas tu não queria ser mãe. Né? E tem uma outra coisa que ela lembro que eram 3 falácias assim que ela quebrava no vídeo dela. Gente, isso não existe. E ela é maravilhosa. Eu lembro que eu já assisti aquele vídeo. O dia que eu vi, eu lembro que eu voltei e vi de novo, porque para mim foi assim virou a chavinha, sabe? Eu lembro que eu comentei com o Ivan, assim, muito emocionada, e digo, cara, eu vi um vídeo de uma mulher maravilhosa e, tipo assim, parei de me sentir uma monstra, uma fora do normal. Não, né? E daí encontrar vocês também, e daí aí foram dando sugestões de outras páginas, né? Já tô seguindo a página da Ana Paula, ela já botou ali, eu digo, pô, não seguia, como assim? Né? Porque é isso, assim, tipo, tu te sente acolhida de encontrar outras mulheres que pensam parecido, e a gente não é, a gente existe e a gente tá feliz com isso. A gente não é menos que as outras, a gente é igual. A gente tá feliz com a nossa decisão e elas estão felizes com os filhos, show de bola, maravilhoso, né? Só E era isso. uma informaçãozinha aqui, Suzy. Eu vou depois procurar o link desse vídeo que tu comentou, porque como esse nosso vídeo aqui vai depois para o YouTube, eu vou colocar na descrição também o link desse vídeo que tu tá mencionando da Valesca, tá? Para as pessoas também terem acesso. Ela é maravilhosa. Gente, ela fala sobre o tal do dispositivo materno. É maravilhoso. É maravilhoso. Ela é ótima. Ela desbloqueia a gente, assim. Vou passar a palavra. É Valesca o quê, Suzy? Valesca, com K, Zanello. Bom, vou falar. Qual que é a pergunta mesmo? Eu perguntei para vocês o quanto, se vocês tiveram acesso a algum modelo de não mãe, né? E o quanto essa representatividade influenciou ou não na decisão de vocês. Eu não tive nenhum, como eu já tinha dito, pelo contrário, todos ao meu entorno eram mães, assim, as minhas amigas, aqui na cidade, não tive, por isso que eu me sentia um ser estranho, né? E eu fui começar a conhecer mulheres que não tiveram filhos agora, com esse meu novo relacionamento, e agora também na escola, porque eu sou professora de escola pública, e você quer ver ter lugar de mãe é professora, né? Então, a maioria das professoras eram pelo menos aqui em Campo Grande. E nessa última escola que eu estou trabalhando, que eu trabalhei ano passado, assim, metade não é mãe. E agora, mas durante toda a minha vida foi o entorno com mulheres. E aí eu conheci também, aí eu comecei a conhecer a página que me ajudou, essas páginas de vocês, assim, dessa não maternidade, sobre esse assunto, que também foi o que, não, tá certo, foi o que me deu essa calma no coração, porque até então eu ficava nessa dúvida, né?
de quero ser ou não quero, mas tá tão bom a minha vida, eu gosto da minha vida, não me falta nada, eu me sinto completa. Sim, aí Eu no sempre... caso, tu não chegou a conhecer pessoalmente nenhuma não mãe que tenha te influenciado, mas essas comunidades online te ajudaram a refletir sobre a questão. Me ajudaram a decidir, porque eu já estava refletindo antes, né? Eu já vinha refletindo sozinha, assim, mas eu quero? Será que eu não quero? Né? Será que é essa maternidade compulsória porque eu tenho que ser mãe, porque eu nasci e fui criada e eu vi isso? Mas como não vai ter? Você não tem? Às vezes, alunas minhas, eu dou aula para adulto também, e assim, você não tem filho? Falei, não. Faz uma cara assim, sabe? De, oh, por quê? Coitadinha. E antes isso me incomodava, porque eu não tinha essa certeza dentro de mim. E aí, quando eu tive essa certeza, conhecer as páginas dessas comunidades no Instagram e até nos vídeos e tudo, no YouTube, me ajudou. Me ajudou a falar, não, é isso, eu não preciso ser mãe. Tá tudo bem, não é porque eu não sou mãe que eu não sou completa, que eu não conheço o amor, que tem muito disso, né? Ah, só quando você é mãe que você vai conhecer o verdadeiro amor. Como assim? Como assim? Eu amo, caramba, eu amo as pessoas, amo os meus amigos, eu me amo os meus animais. Como assim? Né? Então, assim, me ajudou muito. Me representou. E, por exemplo, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, pô, que legal, eu quero mais e mais me conectar com mulheres que têm a mesma conexão, a mesma ideia que a minha, e o mesmo ritmo de vida, né? Então, foi muito importante, sim, essas páginas, esses trabalhos que vocês fazem, muito mesmo. Agora, uma partezinho nessa questão do amor, né? Que a gente ouve muito, ai, nunca vai conhecer o maior amor do mundo, o amor de verdade. Assim, a gente não vai conhecer o amor de mãe, porque a gente não é mãe. Quando a gente decidiu não ser mãe, nós estávamos abrindo mão de conhecer o amor de mãe, né? Agora, querer medir amor, comparar amor, até porque tem mães que não amam seus filhos. Tem mães que amam e prejudicam seus filhos, né? Tem mães que amam, são boas mães, e ser boa uma mãe também é uma coisa muito relativa, né? Então, essa coisa também de tu querer mensurar um amor, tipo, eu daria vida pelo meu filho. Eu daria vida por muita gente, né? Não tenho filho, mas eu daria minha vida por muita gente que eu amo. Então, essa coisa, eu acho assim, eu parei de me incomodar um pouco. Tinha um certo ponto que eu até pensava, quando eu falava assim, quando eu estava no processo de decisão, pensava assim, será que eu vou estar perdendo de conhecer esse amor maior do mundo que as pessoas falam e tal? Só que assim, a gente tem que estar de bem com a nossa decisão, sabe? Quando a gente escolhe ser mãe, a gente abre mão de muita coisa. Quando a gente escolhe não ser mãe, a gente abre mão de muita coisa também, né? Então, coisas boas e coisas ruins, e daí cada uma vai saber o que é bom e o que é ruim, né, para si. E daí de ficar tranquila, sabe, nenas, assim, da gente assim, não vou saber o que é amor de mãe. Não quero. Quando eu decidi não ser mãe, eu abri mão disso e ficar leve com isso, sabe? Eu vejo que tem algumas mulheres que optaram por não ter filhos, que elas se doem muito quando elas ouvem isso. Porque nunca vai conhecer o amor de mãe, tu nunca vai saber o amor do maior do mundo, não sei o quê. Não vou saber, amor de mãe não vou saber, ponto, estou em paz com isso, né? Então, quando as pessoas veem também que a gente está em paz com isso, elas param um pouco também, porque eu vejo também um aspecto que as pessoas incomodam quando elas veem que tu não tá segura e não tá confortável da tua decisão, né? E aí elas ficam te estimulando ali, até porque, sinceramente, isso eu até acho um pouco saudável, porque vai te levar à reflexão e vai te levar a uma segurança, sabe? Cada vez que a dúvida vem e a gente consegue solucionar aquela dúvida, mais segura a gente fica, né? Então, a dúvida não é ruim, né? O se questionar, muito pelo contrário. A gente se questionando e decidindo, a decisão vai ser muito mais sólida do que a pessoa nunca pensar a respeito e dizer, não é porque quero. Por que tu não quer? Porque eu não quero. Por que tu quer? Porque eu quero. São coisas muito rasas.
né? O ser humano, ele é muito complexo, ele é muito profundo, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber nossos porquês. Se a gente não sabe nossos porquês para onde a gente quer ir, para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve, né? Porque aí a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, eu acho esse processo de questionamento muito grande, e essa coisa do amor maior do mundo é muito relativo, né? Porque, enfim, e da gente estar em paz, não vou conhecer o amor de mãe, tá posto. Recebemos aí a Ana Gontijo, nossa querida também. A Ana escreveu um livro sobre não maternidade, para quem não sabe, ela escreveu Abrir as Pernas porque quis prazer, né? E eu encontrei com a Ana lá em BH, ano passado, né? Tivemos horas de papo. Então, bem-vinda, Ana. Obrigada. Se quiser também Queria ter vindo mais cedo, gente, só que eu estava num evento, eu cheguei agora. Só tomei banho, coloquei um roupão e vim para cá. Tá aí, tá aí. Deixa eu botar para vocês aqui que chegaram agora, a Luna também. Não sei se a Luna está nos ouvindo, se quer ativar a câmera, mas a gente estava conversando sobre essas questões ali que eu coloquei no chat agora, tá? Então, se vocês quiserem também falar um pouquinho. E agora nós estávamos falando sobre a questão da representatividade, né? O quanto ter contato com mulheres não mães presencialmente, assim, na sua vida, ou nas comunidades online, se isso ajudou no seu processo de decisão, né? Então, a Érica já respondeu. Se alguém mais quiser falar sobre isso também, está aberto aí. Passo a palavra. Vou só comentar assim rapidinho algumas coisas que vocês colocaram, assim, e falar um pouco da minha experiência. No meu caso, foi um pouco parecido com das mulheres que já comentaram, porque eu também não tive essa presencialmente assim comigo. Eu tenho mais casos de mães arrependidas que não verbalizam isso, mas que você sabe que tem ali, porque isso fica explícito em ações. E aí é onde a pessoa, de certa forma... E aí acho que isso é muito cruel com a gente que é mulher, porque não tem como você, como aconteceu essa semana, né? Dizer que vai deixar o cara, dizer que vai deixar a esposa porque precisa ler um livro e tal. Quem é mãe não pode fazer isso, né? E aí o peso sobre a gente é muito maior, e acho que o que talvez tenha me levado, assim, não sei se tão conscientemente, mas eu acho que teve um peso, né, para questionar sobre isso, foi justamente ver o quanto a maternidade ela tem massacrado muitas mulheres, e o quanto é um lugar que eu vejo muito isso nos relatos mais arrependidas, que você se sente perdida. E acho que até por esse receio, assim, né, e eu sou uma pessoa que pensa demais, enfim, eu acredito que realmente, assim, de fluxo de pensamento, gente, que eu falo, um pensamento muito acelerado, e eu via como, e vejo ainda como isso é adoecedor, assim, e não tem para onde correr. E aí porque filho é uma responsabilidade para a vida toda, né? E aí acho que hoje é muito... A internet traz coisas muito boas, né? Como, por exemplo, você reencontrar mulheres, né? Com essas decisões que a gente tem, mas você tem também uma onda de Instagram que empurra meninas muito novas para a maternidade. Então, é a influencer que está tendo filho e está ali postando o tempo inteiro e faz propaganda, desde o teste de gravidez até a comida que a criança vai comer, enfim, eu vejo muito isso a partir de um lugar de... E aí a gente fala das instituições, a família vai alimentando um ciclo de violência com essas meninas que são muito novas, e aí são meninas que querem sair de casa a qualquer custo, se casam né, e vão perpetuar esses ciclos também de pobreza e de violência, enfim. E como acho que essa observação me trouxe mais esse exemplo, e aí isso é bem interessante, porque eu acho que a maternidade arrependida e a não maternidade conversam muito, né, e por isso eu acho estranho alguns movimentos que não querem conversar, e assim, é uma escolha de cada um, mas eu acho que são reflexões, eu gosto muito de ler, porque são reflexões que alimentam aquilo que eu estou escrevendo, eu vejo que faz sentido, sabe? E então é isso. Foi mais o da maternidade arrependida foi mais um exemplo assim para mim do que porque eu não tinha realmente, eu fui conhecer quando eu coloquei depois, né? E aí você se questiona. Só comentar rapidinho sobre essa questão do amor, porque assim para mim também o que fez, porque assim para mim não foi uma decisão assim constante e uniforme, porque o que eu comecei a perceber
sobre essa questão do amor. Eu comecei, mas qual é a minha forma de amar? E aí eu comecei a perceber, nossa, é uma forma de amar muito livre. Eu não estou falando livre aqui no sentido do liberalismo, não, porque, né, dessa coisa de não monogamia, porque, enfim, acho que tem muita coisa para problematizar dentro disso. Tanto monogamia quanto não monogamia, mas estou falando livre no sentido mais anarquista mesmo, livre de entender que eu não possuo ninguém, que o outro é uma outra existência, que eu não posso colocar uma pessoa no mundo com expectativas que são minhas, eu não acho que aquela pessoa me deve nada, porque fui eu quem coloquei no mundo. E aí eu percebi, olha, eu acho que seria uma boa mãe. Aí, opa, tem meio que, nossa, espera aí, né? E depois que eu fui entender que estava tudo bem, né? Que é um pouco isso que a Niriane falou, assim. Não, você não experimenta esse tipo de amor, mas tem outras formas, né? Tem a forma que eu admiro, por exemplo, a forma como eu cuido das minhas amigas e como eu sou cuidada. Então, né? Outras formas. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que a gente, assim, eu gosto desse movimento e torço muito para que ele se expanda cada vez mais, assim, para que a gente possa realmente refletir, porque na correria do dia a dia, às vezes, a gente vai fazendo muito no automático. Né? Você vai ali, casa, tem filhos, não sei o quê, às vezes fica no emprego ali que você não gosta e por uma série de questões não vai fazer o que você quer. E acho que eu torço para isso, assim, acho que a nossa luta também é muito por isso, assim, por estender esse conceito de liberdade, né? Porque eu acho que quando não tem como você sentir que algo está errado ou ruim quando aquilo ali te faz bem, né? Eu acho que tinha que ser uma régua para as mulheres. Só isso, assim, uma reflexãozinha bem em cima do que vocês estavam falando. Eu achei legal esse comentário da Ana Paula. Ela falou dessa questão da romantização, da introdução das meninas novinhas na gravidez. Eu lembrei de uma reportagem que passou na Rede Globo há uns anos atrás, de meninas na favela, comunidade, né? Qual o título que vocês preferirem mais. E elas, com 13 anos, elas já tinham a intenção de engravidar, porque dentro da família, elas só eram respeitadas como uma pessoa maiorzinha, como adulta, quando elas tivessem filho, quando elas engravidassem. Então, mesmo morando na casa dos pais, e aí, lembrando, a gente falando de uma casa de comunidade, então, assim, às vezes a pessoa não tem nenhum quarto só para ela, mas ela queria já engravidar intencionalmente na adolescência, para ela ter o respeito dentro da família, para ela ter um mínimo de dignidade. E aí mostrou várias meninas falando que é isso mesmo, e aí as crianças com 3 anos, assim, sem a menor condição de conseguir criar aquela criança, mas aquela mãe ali, ela se sente humana, né? Ela se sente num patamar de, pronto, agora eu cresci, agora eu tenho liberdade de tomar minhas decisões. Então, imagina uma pessoa, uma menina ali, nos seus 13, 14 anos, tentando nadar contra essa corrente. Se ela fala assim, não, eu não quero ter filho, porque eu quero estudar, quero fazer uma carreira, o tanto que ela vai ser desestimulada, o tanto que ali não é nenhuma romantização da gravidez, gente, eu acho que é uma situação tão caótica. E aí eu queria trazer esse comentário, né? Eu lembrei disso, porque a gente percebe que os níveis da maternidade, assim, ele é muito complexo, e hoje eu vejo que é um privilégio a gente ter tido essa reflexão, essa oportunidade de refletir se a maternidade é para a gente ou não, o direito de você exercer essa escolha, e ainda que muita gente não aceita e critica, sabe, a gente consegue seguir em frente com a nossa decisão, nós somos respeitadas, a gente não é queimada na fogueira, né? Apesar de que se muitas pessoas pudessem, nos jogariam na fogueira. Então, realmente, assim, é uma situação muito complexa, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, então, já... Não, então eu vou comentar um pouquinho, porque a Niriane falou assim, se as redes sociais, os influencers, se isso influenciou de alguma forma na minha decisão. No meu caso, eu lembro que o meu sonho era ser mãe, porque eu nunca refleti se realmente eu queria ou não ser mãe. E porque todo mundo fazia essa propaganda da maternidade, que é um amor incondicional, você vai ser tão feliz, completa, autorrealizada. Quem que não quer isso, né? A propaganda é maravilhosa. E você, por mais que você enxergue que, tipo assim, as mães estão acabadas, esgotadas, sobrecarregadas, a propaganda é tão bonita que eu ignorava esses sinais, mas os sinais estavam lá. E aí, a primeira vez que eu decidi, que eu tomei uma decisão, né, mas ainda não era minha decisão certeira sobre não ser mãe, foi quando eu terminei um relacionamento, que eu me esforcei muito para sustentar esse relacionamento, para fazer dar certo, e eu vi que da outra parte, mesmo ele sendo um cara legal, ele não se esforçava tanto. Então, quando eu terminei, eu falei assim, olha,
eu não sou do time que odeia homens, muito pelo contrário, eu estou atrás do amor, mas eu vi que, assim, um filho, ou eu tenho um filho sabendo que, assim, eu posso ficar sozinha a qualquer momento, que eu vou ter que segurar o rojão sempre, mesmo casada ou separada, e ou é assim ou eu não tenho filho, então eu percebi que eu não queria estar tão vulnerável. Só que, claro, foi uma decisão muito emocional, e, tipo assim, foi na semana que eu terminei, e realmente era uma decisão que não, né, que eu fui amadurecendo, só que foi a semente que foi plantada no meu coração. E aí eu comecei a perceber os sinais da maternidade, como que acontece na verdade. Esse discurso, ele é só um discurso da boca para fora, que na verdade tá uma zorra total, e aí eu fui amadurecendo. E aí as influências, pra falar a verdade, eu quase não conhecia porque não aparecia para mim no algoritmo, eu não pesquisava sobre esse assunto, era uma coisa só minha mesmo. E aí quando eu decidi que eu não queria ser mãe, era um domingo normal, que eu acordei, fui, tomei café, voltei para a cama, fui ler o livro e fiquei o dia todo lendo esse livro e isso me deu muita paz. E eu pensei, nossa, se eu fosse mãe, eu não teria isso, porque eu ia ter que me preocupar com essa criança, em fazer um cafezinho para ela ia querer brincar, ela quer minha atenção e ela tá no direito dela, né? A mãe tem que realmente dar atenção para a criança. E eu pensei, não é esse o estilo de vida que eu quero ter. E aí foi ali que eu bati o meu martelo. Mas eu guardava isso para mim, gente, porque eu morria de medo de contar para as pessoas, porque a não maternidade ela é muito criticada, né? E eu lembro, assim, que às vezes eu estava participando de uma palestra que não tinha nada a ver com esse assunto, mas a pessoa queria citar exemplos de coisas ruins que estavam acontecendo no mundo, e citava, não, porque agora as mulheres não querem mais ter filho, não sei o quê, e falava assim, e eu começava a me sentir mal só, sabe, só por isso, eu estava lá, num assunto que não tinha nada a ver, e de repente a pessoa trazia esse assunto. Então eu vi que, assim, realmente há muitas críticas, mas eu também entendo, porque eu nunca fui de criticar. Mas quando eu vi um casal que falava assim, não, a gente decidiu não ter filhos, eu ficava assim, gente, mas como assim? Vocês não querem ter filhos? Ter filho é a melhor coisa do mundo. Todo mundo fala que não sei o que e tal. Então eu entendo que o mundo está num processo de amadurecimento e que algumas pessoas vão amadurecer mais rápido, outras talvez nunca amadureçam. E é isso mesmo. Aí quando, enfim, eu fui conhecendo os Instagrams das influencers, né, do pessoal que fala sobre o tema, eu me senti muito mais segura. E aí eu comecei a me abrir para as minhas amigas e contar, olha, eu não quero ser mãe e tal. Mas era sempre assim, um segredo que, tipo assim, olha, eu tô fazendo uma coisa errada, sabe? Eu não quero ser mãe. E aí eu vi que tinha uma aceitação, assim, porque eu só contava para minhas amigas. E acaba que quando você tá num grupinho assim, aí você solta para pessoas que não são conhecidas, e aí você vê uma cara feia, você vê uma indireta, mas ninguém te afronta diretamente. E aí, desde então, tá sendo assim, eu me sinto cada vez mais segura, né? Não é uma coisa, por exemplo, minha família não sabe, não é uma coisa que eu abro para todo mundo. Sobre relacionamento, como eu falei, estou tentando conhecer alguém. No começo, eu até falei isso com a Niriane, quando a gente se encontrou ano passado, que eu sentia que o fato de não ter uma criança, uma expectativa de uma criança futura, que me dava a sensação que os relacionamentos seriam mais descartáveis. Só que hoje eu vejo que não, que realmente, tipo assim, você acha uma pessoa que quer a mesma coisa com você e bola pra frente. E é isso, a minha história. Na verdade, agora que tu falou nisso e que a Ana Paula citou o ator lá, que vazou da vibe lá porque ele não conseguia ler um livro, a chance do cara te abandonar depois que tu tem um filho, porque ele descobre que ser pai não é tão legal assim, acho que é muito maior, viu? E a gente tem muito relato disso, muito relato. Do pai que quer muito ter filho, ele quer muito ter filho, aí quando a criança nasce, aí ele descobre que não é aquele paraíso que os amigos postam no Facebook, né? Aí o que que ele faz? Ele descobre que ele não quer mais ter filho e vaza. E quem é que, desculpa o palavrão, mas quem é que toma no cu? A mãe. A mãe. A mãe. Eu acho que o maior exemplo que nós temos é o do jogador Militão, que a menina conseguiu provar, assim, olha, eu usava DIU e ele insistiu, eu não queria, ele insistiu para eu tirar o DIU, e aí eu fui do médico, ele acompanhou esse processo, engravidamos de forma planejada, e antes da criança nascer, já na gravidez, ele já, tipo assim, quis seguir a vida dele lá e tal, e abandonou, e não queria nem sequer pagar uma pensão decente, sabe? É muito caótico, gente, é muito caótico. Sim. Não, eu curto um podcast, não sei se vocês conhecem, que é o Não Inviabilize. O Não Inviabilize a Ideia conta história de pessoas, tretas, é história de, como é que eu vou dizer,
ela tem o quadro Picolé de Limão. Gente, tem muita história de cara que simplesmente... Ai, mas depois que ele fez o filho, né? Aí as mulheres lá, sabe? E daí, também, assim, eu entrando nesse universo de mulher que não quer ser mãe, desse universo feminista, aí eu descobri lá pelas tantas a Yara Dupont, é outra mulher que fala muito bem, apesar dela ter me banido da página dela. Mas eu defendia muito ela fala muito bem, e ela é também, assim, ela dava umas real, cara, ela até dava um tapa, e, assim, tu lida com isso agora. Inclusive, tinha histórias que ela contava de caras que faziam filho de propósito nas mulheres. Porque essa história de golpe do baú, gente, pelo amor de Deus, isso acontece muito invertido. Do cara que engravida a mulher porque ele quer destruir a vida daquela mulher. Parece horrível falar isso, parece que, assim, como é que eu vou dizer? Parece que eu tô falando uma coisa surreal, mas não. Né? Inclusive nos stories da Valesca Zanella, a Valesca ela tem centenas de stories que estão, como é que chama, nos destaques dela. Inclusive tinha muitos stories de mulheres contando que os caras, mas como que engravida? Engravida, gente. Engravida. Né? Inclusive tinha uma história lá que eu fiquei muito de cara, assim, que era uma mulher que ela estava indo para a Europa fazer um mestrado ou um doutorado, eu não me lembro, e ela contou pro cara, e o cara ficou furioso, que se ela ia acabar o relacionamento, não sei o que lá, o cara foi horrível com ela. Se eu não me engano, ela não tomava pílula, eles eu acho que usavam só camisinha. E, assim, gente, eu não consigo usar só camisinha porque tu tem que confiar no cara. Eu confio no meu marido, mas, assim, vai saber, sabe? Aí, nessa situação, se eu não me engano, ela não usava outro método contraceptivo químico, ela usava só camisinha. O cara tirou a camisinha no meio da relação e disse pra ela, quero ver agora tu ir pra Europa. Sério, tem esse relato lá nos stories da Valesca. Sim, gente, eu lembro que eu li aquilo assim, eu fiquei putaça, sabe? Porque existe esses caras. Que a mulher é livre, a mulher estuda, a mulher tem a vida dela, a mulher é independente, e o cara quer acabar com isso. E existe esses caras. Esses caras existem, né? Porque homens tóxicos a gente sabe que tem a rodo por aí. Tu chuta uma moita e sai 15, né? Então, sabe? Aí vem aquela história de, ai, não engravida, só engravida quem quer. Não, isso não existe. Isso não existe, só engravida quem quer, né? Porque acontece muitas coisas nesse meio do caminho e assim, a gente tem que sair da bolha das pessoas que falam isso, elas vivem numa bolha, né? E assim, a bolha é uma bolha pequena, né? Existem muitos casos de outras coisas, enfim. Mas eu ia comentar outra coisa agora. E daí eu fugi para esse assunto. Lembrei que eu ia comentar. A romantização da maternidade que vocês falaram. Eu sou assim, gente. Eu vou falando, como a Ana Paula disse, fluxo de pensamento vai indo. A romantização. Gente, como eu falei para vocês, eu tenho muitas pessoas ao meu redor que são mães. Sejam parentes, sejam amigas. Agora aqui em Caxias eu comecei a conhecer umas meninas que não são e que não querem, e eu fico, que maravilha. Mas em outros círculos que eu tenho, né, eu tenho muitas mães, muitas mães. E assim, eu vou na casa delas e eu vejo o cansaço, eu vejo a exaustão, eu vejo o estresse, eu vejo a irritação, eu vejo elas não poderem ir no banheiro fazer um xixi, eu vejo elas não conseguir fazer nada, eu vejo elas não conseguir dormir direito, sabe? Eu vejo muita coisa. E daí, aí lá no Instagram, tu vê aquele post maravilhoso, fofinho, cor-de-rosa, que a maternidade é maravilhosa, que ter filho é a melhor coisa do mundo. Aí, quando eu falo que não quero, elas perguntam. Eu tenho vontade de dizer, guria, eu tenho ouvido e tenho olho, eu tô enxergando a vida que tu leva. Vocês acham, sério? Vocês acham que eu sou cega e que eu sou surda para isso tudo aqui? Né? Tipo, eu tô lá na casa da pessoa, eu tô vendo que. Gente, tem mães que eu conheço que tomam remédio para aguentar o tranco da vida. Tomam remédio, né? Estão lá tomando. Aí elas, mas é maravilhoso, por que que tu não quer? Eu, oi? Acho que eu sou cega, sabe? Você não tá enxergando isso? Aí a gente vê aquele pequeno recorte do Instagram, daquela vida maravilhosa, né? Gente, não é, aquilo é um recortezinho, que tu passa lá 2 dias na casa da pessoa, sai de lá assim, ó, sai de lá querendo tomar 2 pílulas por dia, uma de manhã, uma de noite, né? Vou passar a palavra para Gabriela. Obrigada, jovem. Bom, eu só gostaria de, mesmo fugindo um pouquinho da sua pergunta, Niri, eu queria só aprofundar esse assunto para um tema que ele é um pouco mais delicado, mas ele é muito necessário. Eu me vejo como
tendo um pensamento puramente antinatalista, né? E quando a gente pensa em antinatalista, nossa, que coisa horrível, ai meu Deus, eu tenho mundo. Não, eu não sou do tipo de pessoa que fica querendo evangelizar a pessoa para vir para o lado antinatalista da coisa. Isso é muito natural para mim. Por quê? Eu tive uma criação de uma mãe solo com um progenitor muito abusivo, dependente de álcool, que viveu todos os tipos de abusos. Ela sofreu muito com isso e, infelizmente, ela tem o perfil de uma progenitora narcisista. E eu, após muitos anos de terapia, entendo que eu tenho um transtorno de personalidade borderline. E isso vem, sim, de traumas de infância, certo? E muitas pessoas não conseguem enxergar o quanto é destrutivo na hora de você criar outro ser humano, você não estar preparada para aquilo. Especialmente se você não tem rede de apoio, se você não tem suporte. É muito fácil você violentar o seu filho com palavras, às vezes só para você se sentir mais leve de toda aquela pressão que você está sentindo naquele momento. E você nunca vai ter noção de quando que isso vai voltar para você, ou do quanto que esse filho vai sofrer com aquilo, do quanto às vezes os papéis se invertem, sabe? Eu sei o quanto que eu tive de ansiedade na minha infância, sabe? De não conseguir me expressar. Eu tinha toques desde a infância de destruir a minha orelha, sabe? De ficar mexendo na até ela sangrar, de arrancar as paredes, tipo, sabe aquelas rachaduras de parede? Eu arrancava aquelas rachaduras de parede e eu não entendia por que eu fazia isso. Era só uma necessidade muito grande de, sei lá, fazer aquilo sem parar para pensar. E minha mãe, claro, ela não entendia, ela brigava, às vezes ela batia, mas muitas vezes eu percebia que isso era o quanto ela estava sobrecarregada. E eu percebi que a minha relação com a minha mãe, principalmente, ela nunca foi boa, desde a infância até hoje. E hoje, infelizmente, eu cortei o contato com ela justamente porque eu não tolerava mais os ciclos que a gente tinha de brigas intermináveis mesmo, assim. Às vezes você nem está sabendo por que você está brigando com a pessoa, mas é só porque você não concorda em nada com ela, tá ligado? Então, hoje eu sei o quanto que, sim, a minha criação, ela interviu muito, né, na minha decisão de não querer ser mãe, e no quanto eu sei o quanto é importante você estar muito bem preparada para bancar essa decisão de você querer ser mãe, querer ter um filho, para você não criar um psicopata, para você não criar um outro borderline, para você não criar uma pessoa que vai crescer toda, não vai criar um adulto funcional, sabe? É muito complicado, isso é uma das coisas mais difíceis, né? Não basta ser só caro, não basta consumir a sua energia vital, aquilo tem que consumir o seu psicológico, você tem que dar o seu melhor psicologicamente falando, moralmente falando, emocionalmente falando, para aquele ser humano que é uma tela em branco. Então, tudo aquilo que você está gerando nele, seja de coisa boa, seja de coisa ruim, vai reverberar daqui a muito tempo, sabe? E então é isso que eu penso acima de tudo, gente. Ser mãe, ser pai, ser progenitor, não é brincadeira. E 70% de quem tem filho não deveria ter tido, sabe? Essa é a real para mim. Vozes da minha cabeça, vozes da minha cabeça, né? É pelo que eu vejo, sabe? Pelo que eu vejo de verdade de experiência. Era isso que eu precisava de verdade externalizar. Sério, obrigada, passo a palavra. Mas isso é muito importante, Gabriela, que tu traz, porque assim as pessoas, a sociedade no geral, ela não respeita as histórias individuais, né? Coloca todo mundo na mesma caixinha, como se todo mundo tivesse os mesmos sentimentos, tivesse que ter os mesmos desejos, e isso que tu trouxe também. Tem muita mulher, muito homem, enfim, as pessoas que não estão preparadas para serem pai, para serem mãe, sequer tiveram contato com crianças, né? Então, tem tanta coisa que a gente se prepara na vida para fazer, porque é de uma responsabilidade imensa, por exemplo, profissões, né? Olha quanto tempo a gente se prepara para ser um médico, para ser, sei lá, um profissional que tenha como arcar
com aquela responsabilidade, né? E para ser pai e para ser mãe, que é a formação de um ser humano, que é uma coisa tão complexa, tão delicada, né? As pessoas não se preparam para isso. Elas sequer, tem gente, eu tive já pessoas assim que há muitos anos atrás, uma amiga minha, ela nunca tinha tido experiência com criança alguma quando ela resolveu ser mãe, sabe? Quando ela teve, foi um choque imenso na vida dela, porque na cabeça dela era da mamá, e da mamãe ia ser tranquilo, né? Não, ela nunca teve contato com mães também que estavam com o peito rachado, que davam mamar com, mordendo um pano, né? Era aquele mundo de fantasia, né? Então, essa coisa da romantização da maternidade, que ainda existe muito forte, é uma coisa ilusória tão grande e que pode acabar com a vida de alguém, né? Porque hoje em dia tá surgindo, né, essa coisa das mães falarem dos desconfortos da maternidade, do arrependimento da maternidade. Eu acho também uma das coisas que me fez refletir sobre a maternidade foi, sim, ter tido contato com mães arrependidas. Eu tive pessoas muito, muito próximas a mim, que me confessaram que tinham se arrependido de ter tido filho, né? Então eu pensava, poxa, então eu posso me arrepender de não ter tido, mas e se eu tiver e me arrepender e daí viver a vida inteira nessa situação, né? E essa questão também das questões de aspectos psicológicos, emocionais, né? Que a sociedade está pouco se lixando se a mãe tem algum problema, se ela tem alguma questão pessoal que ela precisa se administrar e como é que vai ter uma criança no meio daquilo, né? Não, tu nasceu mulher, nasceu com útero, tu tem que ter filho, né? Independentemente de qualquer coisa, né? Então, isso é bem importante, essa questão também, que abre um leque de reflexão e de discussão imenso, porque também, eu sempre falo, né, o ser humano é um universo, né, e a gente sabe, por exemplo, assim, tem pessoas, eu já vi pessoas também falarem, eu tive meu filho para curar um trauma, porque eu queria ser uma mãe que eu nunca tive, e realmente, a pessoa conseguiu, se superou, foi. E já teve também, né, pessoas que, vou ter filho para ser uma mãe melhor do que eu já tive, de pai, eu já ouvi isso também, né, vou ser pai para ser um pai melhor do que eu tive, e foi uma catástrofe, assim, ó, completa, sabe? Então, assim, não tem como a gente botar o ser humano numa caixinha, porque as pessoas podem nos surpreender, né? Até os filhos mais planejados podem gerar um arrependimento, que foi o caso da Carla Tenório, né? Do Mãe Arrependida. A filha dela foi planejada, ela fez curso de mãe, ela lia 1000 livros, ela se achava competentíssima até o momento do parto, né? Então, nada é garantido. E às vezes um filho que vem sem querer, né? Ele transforma a vida positivamente de uma pessoa. Então, eu também não gosto muito daqueles discursos assim, porque mãe que fala que gosta de ser mãe tá mentindo. Gente, cada pessoa é um universo, sabe? Então, eu tenho amigas e familiares que nasceram para ser mãe, sabe? Que amam esse papel, que amam cuidar, que amam, o prazer delas é estar cuidando da criança, sabe? Claro, com os estresses que existem na maternidade, mas ela, na balança, porque nem tudo é bom ou ruim, tem um saldo positivo, e tem aquelas que não, que se arrependeram. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também com essas generalizações, né? De dizer, não, fulano está mentindo, fulano não sei o quê, porque existem pessoas realizadas com maternidade, assim como existem pessoas... Eu conheço uma mulher que se arrependeu de não ter tido filho, tá? Mas hoje ela tem, acho que uns 60 anos, mais ou menos, e ela, por questões profissionais, na época não quis ter e tal, ela fala, hoje eu me arrependo, eu acho que eu gostaria, sim, de ter sido mãe, mas ela não é amargurada, tipo, é um arrependimento, tá, ok, né, foi minha opção, tipo, ela se resignou com a escolha que ela fez, com a consciência que ela tinha naquele momento da vida dela. Não é uma coisa assim que ela, morre de arrependimento, meu Deus, eu não tive filho, estou deprimida por causa disso. Não, ela disse, hoje, se eu voltasse no tempo, eu teria. Mas não é uma coisa que cause um sofrimento imenso nela, né? Já as mães arrependidas que eu conheço, que enche mais do que 2 mãos, até porque a gente que cria esses canais, né, gurias, as nenas aí que tem os canais de não maternidade, eu recebo muito depoimento de mãe, tá?
que fala, ai, que legal o trabalho que tu faz, se eu tivesse pensado nisso antes, porque isso é muito importante, porque eu sou arrependida, hoje já também recebi, ai, minha vida é um inferno, se eu soubesse o inferno que ia se tornar, né, depois da maternidade, eu não tinha tido, não sei o quê. Então, assim, eu conheço uma mulher que se arrependeu de não ser mãe e ela não é amargurada, não é deprimida por causa disso, ela simplesmente acha que se ela tipo, voltasse no tempo, ela escolheria diferente. E conheço muitas mães que se arrependeram de ser mães, né? E dentre essas muitas mães que eu conheço, uma só confessou publicamente o arrependimento, né? As outras me confessaram, ai, mas não fala para ninguém, né? Não, ninguém pode saber. Ai, Deus o livre, meu filho ficar sabendo, que também é uma questão delicada, né? A criança ficar sabendo disso, tem que ter um trabalho psicológico muito grande, né? Em torno disso aí. Então, é isso, eu acho que a Gabriela trouxe esse ponto também da saúde mental e da estrutura emocional, né, para ser mãe, do se preparar para ser mãe, do quanto isso é importante, né? Mas numa sociedade também que a gente vê pessoas tendo filhos sem querer, né? A Ana também trouxe a questão de que nós somos privilegiados, né, de podermos pensar isso como uma decisão, né? Isso ainda é uma parcela, nossa, ínfima da sociedade que para pensar se ter filhos ou não ter filhos é uma escolha. Mas eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais canais se criarem sobre isso, mais livros se escreverem sobre isso, mais a gente vai estimular essa reflexão, né? E a importância disso na vida de todas as pessoas. Eu acho que isso não se limita só à maternidade, né, Ninas? Eu acho que à medida que a gente fala assim, olha, uma escolha de vida importante tem que ser pensada, ela abrange toda a nossa vida, né? Tipo, até morar em outra cidade, que profissão que eu vou ter, se eu vou casar, se eu não vou casar, se é para mim, se não é para mim. Então, eu vejo a maternidade como a mais importante da minha vida. Foi a decisão mais importante da minha vida, eu acho, né? A escolha esse processo de escolher ter ou não ter filhos, porque era uma coisa que impactaria em toda a minha vida, né? E em todos os outros aspectos da minha vida, né? Então, acho que é isso. E agora, Nenitas, estamos já, né, nos aproximando aí das 9 da noite, já estamos aqui desde as 7. E eu queria saber, assim, de vocês, como que foi esse bate-papo, a gente se encaminhando para o final já. Teremos outros, tá? Teremos um por mês, quero promover um por mês agora em 2023. Então, espero ver vocês nos próximos. Cada um vai ter uma temática central, mas depois o papo vai fluindo assim, né? E queria saber de vocês como é que foi o encontro e se querem deixar alguma mensagem sua ou para outras mulheres também, sintam-se à vontade, agora é livre, tá? Passo a palavra. Eu não sou tímida para falar, eu fiquei esperando, digo, eu vou deixar elas falarem também, né? Senão fica só eu falando. Então vamos fazer assim, ó. Quando tu terminar, Suzy, fala assim, eu passo a palavra para escolhe uma pessoa, tá? Daí Tá. já passa a bola aí. Não, eu já tinha comentado no comecinho, né? Eu acho que a Ana, não sei se a Ana Paula, a Ana estavam, mas eu digo, esses grupos para a gente falar sobre coisas bem específicas é muito interessante, é muito bom. Eu gosto muito de escutar o que as gurias falaram e escutar um pouco, tipo assim, a Ana já trouxe uma realidade ali, a Ana Paula tem uma página, eu já tô seguindo, e daí, sabe, eu gosto muito, gente. Acho que grupo é muito terapêutico, assim, a gente conversar sobre aquilo, a gente vê que a gente não tá sozinha, que a gente existe, né? Sejam solteiras, sejam casadas, sejam namorando, né? E, enfim, eu acho que a gente podia ter encontros não gravados para a gente ter um pouco mais de liberdade para falar, né? Eu entendo que é interessante a Niri gravar e jogar isso para ver que essa conversa é legal, né? Mas assim como quando a Gabriela começou a falar, assim, eu me dou bem com a minha mãe. Espero que ela não veja esse vídeo, né? Que ela não chegue até ela. Eu me dou muito bem com ela, mas assim, tivemos problemas, né? A minha mãe foi mãe relativamente nova, em 86, né? Uma época difícil, assim. E na minha adolescência, eu tinha 2 irmãos pequenos. Aí, no fim da minha adolescência, a minha mãe resolveu ser adolescente. Ela resolveu fazer o que ela não fez antes porque ela não podia. E para quem que foi o peso?
Adivinha para quem? Uma chance? Né? Então, eu vejo que eu tinha alguns traumas, assim, né? E muito de eu não querer ser mãe é porque com, sei lá, 16 anos, 17 anos, eu tava querendo sair, passear com meu namorado. Não, eu tinha que ficar em casa cuidando dos meus irmãos, porque minha mãe queria sair. E ela me falava assim, na hora que ela ia sair. Ela disse, não, quem vai sair sou eu. E eu, né, não tinha opção, né? Meu irmão nasceu com, mais novo, nasceu eu tinha 14 anos, com 15, né, minha família é pobre também, né? Então, normalmente quem é pobre, os mais velhos vão cuidando dos mais novos, né? Não tem essa de babá. Até a mãe conseguiu, eles conseguiram pagar babá por um ano, chegou uma hora que não deu mais, e ele disse, tu que vai ficar com teu irmão agora. E ponto, não tinha eu dizer não, não. Nessa possibilidade não existia. E até os meus 20 anos, quando eu saí de casa, eu cuidava do meu irmão. Né? Sou muito apegada nele, fazia isso com gosto, gostava de fazer, apesar de que às vezes eu me revoltava, porque enquanto as minhas amiguinhas estavam saindo, eu tinha que estar cuidando do meu irmão, né? Eu tive muita sorte que elas eram muito legais comigo, e às vezes elas iam lá para casa, mas eu sei que teve algumas situações bem chatas, assim, quando de fato eu estava um pouco mais velha e eu queria sair, eu não podia, porque ela queria sair, daí teve uma vibe que ela virou adolescente. E eu escutava isso de outras pessoas, isso me revoltava um pouco. Me revoltava porque eu concordava com as pessoas. Eu disse, poxa, eu não tenho filho, eu tenho que estar cuidando dos filhos da minha mãe. E eu tive que entender que eu tinha essa revolta e que era uma revolta válida, sabe? Que tudo bem, era minha obrigação e ela, tipo, não me deixava opção, né? Ai, mas que legal, meus irmãos, eu amo meus irmãos, mas eu me revoltava por eu ter que ficar cuidando deles. Porque ela queria sair, porque ela resolveu ser uma adolescente tardia com quase 40 anos, né? Eu me revoltava muito, ficava muito de cara, assim, sabe? E daí eu vejo que hoje muito da minha decisão de não ter filho é por causa disso, sabe? Muito por causa disso, assim. Porque, enfim, né? E já estou ansiosa para os próximos encontros para a gente conversar mais sobre isso. E eu passo a palavra para a Érica, que falou um pouquinho. Oi, para mim, né? Bom, eu quero agradecer, né, primeiro a oportunidade de a gente estar aqui junto, desse encontro, de promover esse encontro. Eu acho que ele é super, super importante, porque reforça uma decisão da gente, né? E a gente se enxerga, né? Porque acho que algumas mulheres aqui tinham uma representatividade de mulheres que não tiveram mães, mas outras, como eu, não teve, então eu estou tendo isso agora, e é muito importante, né? Eu tive começou a aparecer para mim essas mulheres depois que eu decidi, então foi uma decisão minha também, eu acho que isso é legal, também reforça que eu não... foi de dentro, foi através de muita terapia, de pensar, de analisar, de refletir, de decisão mesmo minha. Então, e aí depois que eu decidi, falei, não, tô bem, e aí começou a vir, né? Então, assim, eu acho muito importante, quero estar nos próximos encontros, quero que a minha agenda bata, que eu consiga estar aqui, para que a gente possa trocar, ouvir as histórias de cada uma. Essa troca é importantíssima para o nosso crescimento. E aí eu já conheci também outra página aí também para seguir. E é isso, assim, eu acho que estou ansiosa também para o próximo encontro. E um dia a gente podia se encontrar presencialmente, né? Um dia aí eu sei que a gente jogar para o universo, um dia a gente se encontrar num lugar, né? Para a gente poder se encontrar também é legal. Um lugar bonito. Esse ano eu quero fazer um encontro presencial, tá? Ai, Mais para o fim do ano, assim, para a gente poder se organizar, tá? Mas quero fazer sim e vou ficar muito feliz com as pessoas que puderem ir, né? Vou tentar fazer numa cidade mais central também do país, né? Porque tem seguidoras do país inteiro. E para não ficar tão longe aqui no sul, né? Estou pensando em fazer uma coisa mais central, assim. É uma ideia que estou amadurecendo, já estou vendo o planejamento, então o spoiler aí de um fim de semana a gente passar juntos. Ai, que legal, porque aí a gente tem novas amigas, né? Fazer novas amizades também. Além da gente ter essa troca, aqui pode criar laços podemos ser amigas mesmo, sair não só daqui dessa conversa, mas a gente pode
tá? E isso é importante, fazer amizade, né? Porque mulheres que não têm filhos, muitos amigos têm, né? E é isso, meninas, obrigada. Para quem você passa a palavra, Érica? Pera, vou passar a palavra para Ana Paula. Gente, assim, queria muito agradecer, saudar mesmo a iniciativa da Miriane. Eu sei, ela está em todas, né? Fazendo encontro, em alguns estados aí por onde ela passa. Dizer que eu sei que dá trabalho, gente, é bem difícil. Então, saudar a iniciativa, dizer que eu gostei muito de ouvir vocês. Achei que ficou uma iniciativa muito bacana, assim, porque assim, a gente tem pessoas aqui de diversas idades, né? E aí, regiões diferentes, eu acho que à medida que. E aí eu gostei de saber, viu, que vai ser uma vez, pelo menos uma vez aí por mês, enfim, porque acho que a gente consegue aprofundar mais um pouco, assim, né, nessas questões de regionalidade, né, questões de idade mesmo, porque acho que a minha experiência é diferente, por exemplo, da experiência da Érica, né, e que tem coisas a acrescentar, então gostei bastante de ouvir vocês, saber, né, que a Ana tem o livro também não conhecia, então queria indicar também, acho que quando eu falei do livro, agora eu lembrei, a Vanessa Zanella, assim, eu falo, ela é da UNB, né, que é a instituição que eu faço mestrado também, só que eu estou no departamento de História. Tem um blog, tá, gente? Tem diversos assuntos, assim, tem uma, para quem não está acostumado é mais difícil, porque é uma escrita mais acadêmica mesmo, né, que não é que nem o livro que tem, né, é denso, mas não é muito essa escrita acadêmica, que é uma escrita complicada, né? A academia tem muito essa coisa de uma torre de marfim, mas vale a pena, assim, para quem quiser se inteirar. Eu esqueci agora o nome do blog, mas eu posso ver e colocar lá. Tem, não discutindo só a questão de maternidade, mas coisas que nos atravessam, né? Enquanto classe aí de mulheres. Então é isso, assim. Convidar vocês para seguir a minha página. Está um pouco largadinha, mas eu tenho que voltar, né? Mas, enfim, com as dificuldades que eu já coloquei aqui, tem muita coisa para a gente resolver e dizer que, né, enfim, a gente deseja muita sorte, muita felicidade para a gente nessa nossa escolha. E estou torcendo também para esse encontro aí presencial dar certo, viu? Acho que dá muito, muito certo. Obrigada, Suzy. Eu vi lá. Eu acho que o vídeo dela, se eu não me engano, eu não sei se é algo que está na minha página, que é um curtinho de uns 20 e poucos minutos. Mas eu sigo também o canal, tem no YouTube, então é uma discussão muito boa. Eu gosto muito da discussão que ela faz. E um abraço, gente. Muito bom ouvir vocês, de verdade. Para quem não falou ainda, Gabriela, né? Gabriela e Ana. Vai para Gabriela. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada, gente. Eu queria agradecer muito aí por cada uma de vocês, por conhecer todas vocês. É muito legal, de verdade, ter essa conexão, né? Ter essa conversa franca e sentir esse acolhimento, né? E, ao mesmo tempo que a gente sente a diferença de cada uma, né? Da vivência de cada uma, a gente também sente as semelhanças. E é isso, eu gostaria só de dar um agradecimento mesmo. E eu só queria comentar uma coisinha que falaram sobre child free, né? Eu até entendo, né? Esse lance de criticar os progenitores é algo muito delicado, até porque a gente entende que eles não tinham nem metade da instrução que a gente tinha, não tinha internet, então é muito fácil jogar nas costas na época, ou colocar as lentes do nosso futuro atual, do nosso presente atual naquele passado. Mas uma coisa é você entender aquilo, querer mudar, querer usar de todas as formas possíveis para poder mudar essa dinâmica, mudar essa logística, e, infelizmente, a outra parte seguir querendo literalmente fazer os mesmos comportamentos, né? Seguir naquele mesmo ciclo. E aí, nesse ponto, a gente precisa realmente priorizar a nossa saúde mental. Então, se a pessoa não quer mudar a dinâmica, virar o disco, não quer romper esse ciclo, e você vê realmente que aquilo não está sendo saudável, melhor é se fazer de verdade, não é pagar de child free. Não, a gente sabe como que é complicado você ter que, às vezes, se afastar de um familiar, às vezes não importa o nível, né? Seja um nível mais próximo, um nível um pouco mais distante, não é fácil, né? Mas é importante mesmo a gente buscar tudo que é saudável para nós, né? Mesmo que isso, às vezes, tenha que
tenha que fazer com que a gente interrompa certos ciclos momentâneos ou permanentes e que não seja algo de ruim, né? Que piore a sua situação, né? Não seja algo de pior, seja algo que melhora. E é isso, não estou aqui para ficar metendo pau em ninguém, nem mãe, nem pai, nem ninguém. É só realmente entender que para você ter um filho não basta ter só dinheiro, não basta ter só a vontade, você tem que ter aquela pensamento mesmo, assim, de tipo, não vai ser fácil, tem que condizer com a realidade e não pode ser romantizado. E, no mais, era só isso. Vou passar a palavra agora para a Ana. É muito legal o seu relato. Eu acho que todo mundo aqui entendeu que você não estava atacando, né? Que você realmente estava expondo o que você passou, o que te influenciou. E eu acho que todo mundo pensa igual a você. Sobre Instagram, gente, manda depois no grupo @ de vocês, porque eu quero seguir. Eu vou também mandar minha página. Minha página não é só sobre não maternidade, porque eu até comentei isso com a Niriane. Eu gosto de falar sobre outras coisas, e a parte da não maternidade, para mim, ela é tão pequenininha que eu foco mais em outras coisas, mas, enfim, né, eu quero conhecer vocês, até porque, para ver o estilo de vida, eu acho muito interessante a gente trocar essa experiência. Tem uma moça que eu sigo também, que ela é sobre não maternidade, e o foco dela é muito o estilo de vida, e eu acho isso interessante, porque o pessoal sempre enxerga a mulher que não quer ter filho como aquela velha, a louca dos gatos, das plantas, que vai ficar sozinha numa casa e tal. Tanto que teve uma vez que eu comentei com a Niriane, que eu falei assim, olha, eu tô amando ver seu Instagram, porque ela estava numa viagem, e ela estava postando foto de shortinho, mostrando a barriga e tal. E depois que a mulher passa dos 30, a sociedade começa a julgar muito, e eu tô começando a sentir esse julgamento. Então, assim, eu já não posso mais ver uma foto que uma pessoa vem e comenta. Eu faço isso, vem e comenta. Então, ver, assim, mulheres sem filhos, sendo livre, tendo a vida que elas querem viver, sem incomodar ninguém, dentro, sabe? Tipo assim, uma vida plena, respeitando os limites da sociedade, isso é muito legal. É muito legal a gente trocar essa experiência. Então, eu quero seguir vocês, mandem lá. E eu gostei muito, Niriane, de parabéns. Essa iniciativa é muito legal, porque isso cria consciência de classe, né? Isso fortalece, porque por mais que a gente tenha certeza, a gente não, sei lá, né? Às vezes dá uma louca, a gente encanta por alguma coisa e faz, não, eu vou ter filho, ou então chega uma pressão que as pessoas colocam. Então é legal a gente sempre ter essa conversa racional para a gente, sabe, para ver se é isso mesmo que a gente quer, para a gente exercer nosso direito de liberdade. E é isso, então, passo a palavra para a Niriane. Isso aí, gente, beijos. E detalhe, gente, sobre o meu livro, eu sou uma péssima publicitária. Eu ia falar isso agora, né? Tá aí, a merchan do livro não vai rolar. Porque eu quase não falo, mas depois eu vou trazer alguns exemplos, vou contar casos. Vocês contaram detalhes que eu lembrei, eu falei, olha, no livro eu cito isso, no livro eu cito aquilo. Mas o livro está lá na Amazon, se alguém quiser ler. Só para explicar um pouquinho do título, porque muita gente não entende, ele chama Abriu as Pernas Porque Quis Prazer, 1 mais 40 motivos para não ter filhos. E esse título, Abriu as Pernas, é porque a maternidade, por exemplo, às vezes a mãe ela não necessariamente está arrependida, mas ela está sobrecarregada, então ela desabafa, assim, nossa, eu não aguento mais ter filho, não sei o quê. E aí sempre tem alguém para falar assim, mas na hora de fazer você quis. Mas você abriu as pernas, não sei o quê, e tal. Então existe uma certa punição sexual, né, nessa questão da maternidade. Então eu quis mostrar assim, olha, não, eu vou abrir as pernas para prazer mesmo, para sexo e tal. Mas aí no livro eu trabalho outros motivos, né? Não é só por isso, não. E aí depois eu conto mais para vocês. Agora sim, Niriane, a palavra é sua. Então, é muito legal a gente ir fazendo essas redes, né? Tipo, a Ana eu tive a oportunidade de encontrar pessoalmente lá em Belo Horizonte, foi muito legal, uma tarde muito legal que a gente passou. Então, espero que a gente tenha essa oportunidade um dia também de nos encontrar, né? Um desejo, assim, um dos meus sonhos que eu tenho é poder fazer viagens com mulheres sem filhos, né? Não assim só para a gente passar um fim de semana em algum lugar, mas alguém colocou no chat ali, vou fazer um cruzeiro das não-mães. Gente, isso é um sonho, assim, que futuramente eu quero ver se eu invisto de promover esses encontros e essas viagens de mulheres sem filhos, com roteiros sem filhos, óbvio, né?
Então, é isso, assim, agradeço de coração. Eu quero tirar uma fotinho agora, um print nosso, para eu poder botar lá no Instagram também, que a gente realizou esse encontro. Eu já falo 1, 2, 3 e já, tá? Mas também quero dizer para vocês que eu estou escrevendo um livro, já estou no finalzinho dele. Eu já estou há 2 anos escrevendo esse livro, tá, gente? Eu não consegui terminar. Mas agora, em janeiro, fechou 2 anos e eu acredito que sei lá, mais um mês e pouco eu finalizo. É uma história de ficção, né? De uma mulher que passa por um processo de escolha sobre a não maternidade. Não é porque eu estou escrevendo, mas está assim, ó, sabe? Era o livro que eu gostaria de ter lido, porque tem todo um processo de autoconhecimento dentro de exercícios e coisa dentro do livro, que eu gostaria de ter lido quando eu estava no meu processo, né? Então, vou tentar com editora primeiro, né? Se eu não conseguir com editora, eu também vou fazer uma publicação independente pela Amazon, e vocês vão saber pelas mídias ali, né? Do Não Nascido para Ser Mãe, quando ele for lançado. Como eu falei, teremos um encontro por mês, sempre aos domingos, tá? Eu vi que para mim é um pouco mais tranquilo fazer nesse horário do domingo, porque fim de semana eu nunca sei, sexta e sábado podem surgir outros compromissos, né? E domingo, eu vejo assim, domingo à tardinha eu sempre estou em casa, geralmente. Então, vai ser assim, para mim vai ser mais tranquilo, vou estar mais presente para vocês e vou conseguir organizar melhor. E vocês podem sugerir temas, tá? Para esses encontros, eu já tenho alguns em mente, mas também vou lançar enquete lá nos grupos. Outra coisa que a Suzy falou, eu queria ter encontros não gravados. Gente, proponham, tá? Não tão limitados a mim, eu sou só uma ponte de início, assim, uma faísca de start. Vocês têm um grupo com 200 e poucas pessoas no Telegram, então podem falar, gente, quem pode hoje, quem pode sábado, quem pode segunda, e se reúnam. Eu, sempre que eu puder, eu prometo que eu vou estar presente, tá? Porque eu amo estar conversando e conhecendo gente, conhecendo as histórias. Mas assim, ó, se eu não puder estar, também se reúnam, tá? Porque vocês também, vocês que dão vida à comunidade, né? Não sou eu só sou uma pecinha ali no meio daquilo. Então, sintam-se à vontade lá no grupo para propor encontros não gravados, tá? Então, nós vamos ter esses gravados que vão estar... Eu já vou também divulgar para vocês as datas do ano inteiro, tá? Se tiver, assim, uma previsão. Se tiver algum imprevisto, alguma coisa, eu aviso, né? Mas já tenho as datas estipuladas. E os assuntos ainda não estão todos fechados. Então, se vocês quiserem sugerir, até quem estiver assistindo esse vídeo aqui também quiser sugerir assuntos para encontros, é só sugerir, tá? E assim, eu agradeço muito, muito, muito de coração de vocês estarem aqui, né? Adorei conhecer cada uma, espero que a gente possa se encontrar nos próximos e mais ainda que a gente possa se encontrar presencialmente, tá? Eu estou planejando lá por setembro ou outubro, mais ou menos, fazer coisa, eu vou decidir a cidade, eu quero lançar com bastante antecedência, justamente para as pessoas poderem se planejar, né? E tipo, quem for pegar avião, comprar passagem mais barata, ou enfim, eu sou dessas que me lanço, né? Eu já fui em encontro em São Paulo, que eu comprei passagem com 3 meses de antecedência, assim, foi tranquilo, consegui preços bem em conta, assim. Então, quero lançar também para a gente se planejar. Tá bem, nenitas? Um UPA bem apertado, vamos que vamos, dá-lhe que dá-lhe. Tá Beijo, bom? gente. Bom descanso para vocês. Obrigada por tudo. Abraço, gente. Tchau. Tchau.